Palmeiras e Corinthians vão se enfrentar no sábado e faremos aqui uma tier list sobre os maiores Palmeiras e Corinthians da história. Estou aqui com um convidado super especial, o Léo Donato, irmão do Jordan Donato. Seja muito bem-vindo, Léo, ao canal Palmeiras com Emoção. Valeu, mano, é nóis. Prazer aí. Vamos falar sobre o Verdão. Ô, Léo, para o pessoal conhecer um pouco mais você como palmeirense, quantos anos você tem? Quando você começou a acompanhar o Palmeiras? Qual que é a sua memória mais vívida e seu maior ídolo no Palmeiras? Para o pessoal ter uma noção aí do tipo de palmeirense que você é. Eu tenho 35, nasci em 87, né? Então eu peguei aí a era da Parmalat, então não tinha como não ser palmeirense, porque, porra, Palmeiras era embaçado demais. Ganhar todo mundo, né? Então, peguei essa época de ouro aí do Verdão, né? Então, lembro já começar ali essa época da Parmalat contra o Corinthians, né? Aí chegou as Libertas. Para mim, Liberta é incomparável. As duas Libertas eliminando o Corinthians, para mim, mano, não tem... Você é louco. E então... Dando até um spoiler das que você vai querer colocar lá em cima, né? Na tier list. Então. Não, tá maluco. Aquelas lá foram... Depois a gente vai falar sobre elas, mas para mim foi muito marcante, né? Eu era adolescente, né? Lembro de tudo que aconteceu, né? Então foi bem da hora, né? E aí peguei a época zoada aí também, né? Que vocês pegaram no começo foi só zoada, né? Mas aí agora voltou de novo e Verdão tá voltando a ser igual quando eu comecei a curtir, né? Então, meu pai me levava bastante nos jogos, né, lá no estádio. Então, eu lembro de vários jogos que a gente foi. Então, meio que não tinha nem jeito, né? Cresci, assim, boa parte aqui do lado do Allianz, né? Meu pai tinha uma loja ali na Francisco Matarazzo. Aí, depois ele teve uma loja na Turiaçu. Então, tava sempre por aqui, né? Família, né? Tinha minha avó que morava por aqui. Meu tio, na época, também ficava por aqui. Então... não teve jeito, foi aquela paixão que começou dali, molecão, e nunca mais parou. E o seu maior ídolo de Palmeiras? Maior ídolo? Puta, sempre foi o Marcão para mim. Ultimamente talvez mude aí. Para mim vai virar o Abel Ferreira. Eu imaginei. Mas, pô, aqui o Abel, pra mim, ele é o maior craque do Verdão. Hoje é o Abel, não é nenhum jogador. O Abel, mano, ele é o cara. Pra mim, ele vira o Arsene Wenger do Arsenal, vira o Ferguson, tá ligado? Fica no Verdão há 15 anos pra mim e aposenta aqui e esquece, mano. Falando nisso, inclusive... O mais bem pago tem que ser o Abel, não é jogador nenhum, tem que ser o Abel. Falando nisso, o Nice tá tentando pegar o Abel, né? O Abel na coletiva do 1-1 contra o Tombense já falou que tá no lugar, tá na casa dele, tá onde ele se sente bem, né? Então meio que já tirou da frente a conversa com o Nice já. Sai daqui, Nice. Exato. Eu acho que um dos dias mais tristes da minha vida vai ser o dia que ele sair do Palmeiras, mano. Já sofro de antecedência de pensar nesse dia. Vai ser um dia duro, assim. A gente zoou os flamenguistas que eles são viúva do Jorge Jesus, a gente vai ser 1000 vezes pior com o Abel. Não, 1000 vezes. Tipo, mano, vai ser aquela ex que a gente nunca supera, mano. Tá maluco. O Abel não vai ter como. Vai sempre fazer a comparação. Se fosse o Abel. É verdade. Tomara que ele não saia nunca. Mas é isso, né? Vamos para a tier list, então. Que, já para falar aqui, tem esse papinho. Começou isso mais recentemente aí, de virem com esse revisionismo histórico de falar que o Grenal é o maior clássico do Brasil. Mas nunca que o Grenal é o maior clássico do Brasil. Ele é o maior clássico lá pro sul. Aqui não tem a menor dúvida que o Derby é o maior clássico do Brasil. Não, para mim, da América Latina e top 5 mundial, talvez top 3 mundial aí. Você acha que Derby é maior que River? Boca e River é um puta clássico também, mas pô, só São Paulo é quase a população da Argentina inteira, mano. É verdade. São Paulo aqui, mano, você pegar as duas torcidas dá a população da Argentina. Deixa eu ver qual que é a população da Argentina hoje, ó. Vamos ver, inteira. Argentina inteira, a população 45 milhões. Você pegar a torcida do Palmeiras e do Corinthians, deve dar uns 35. Porque a do Corinthians, milhas, tá ligado?
uns 25, é do Palmeiras uns 16, por aí. Então, realmente. Não, perto de 40, entendeu? Então olha a magnitude, olha a repercussão, tá ligado? Então, não, Palmeiras e Corinthians, se for perguntar aqui para qualquer um, tá maluco. É tipo um título, mano. O Palmeiras ganhar ali o campeonato, perder do Corinthians, mano, o campeonato foi um lixo. E é o jogo que mais derruba técnico que existe. Se o técnico tá balançando, ele perde o derby, tchau, vaza. Não tem papo. Exatamente, mano. Então é aquele jogo que, mano, você não quer perder nem a pau, tá ligado? Então é dolorido demais perder um derby. Nossa, muito. Todo clássico é ruim perder, mas contra o Corinthians, mano. E eles da gente também, eles ficam maluco, mano. Não tem nada igual, cara. É um jogo à parte, realmente, né? Como diria Felipão, tem que odiar essa porra de Corinthians. Exato. Não dá. Se a gente fosse americano, você ia ver o documentário que ia ser. Ia ser tipo, não ter lá do Lakers, do Bulls, do Celtics. Mano, se a gente tivesse aqui esse talento para cinematografia, pô, os caras iam fazer um puta documentário, o mundo todo ia saber. Com certeza. É um clássico centenário, né? Quase já. Mas vamos lá então, né, Felipe? Tá quietinho aí hoje? Quase não, né, irmão? Já é centenário, inclusive no ano centenário foi muito triste o Palmeiras e Corinthians 2017, que o Palmeiras perdeu todos os derbys, infelizmente. Meu Deus, que ano foi aquele, hein? Mas vamos lá. Que ano maldito, cara. Não, e o Palmeiras perde roubado ainda, né? Aquele Brasileirão de 2017 com gol impedido do Romero. Depois, a gente falava zoando, mas desde que criaram o VAR, o Corinthians nunca mais ganhou nem Paulista. Isso é verdade. E vamos então para a tier list, né? Que tem 19 Palmeiras e Corinthians aqui. E listaremos aqui uma responsabilidade muito grande mesmo. Para começar, temos a maior goleada da história de um Palmeiras e Corinthians, 8-0, quando o Palmeiras ainda era Palestra Itália. Então, Léo, para você, fica em qual categoria aí? Cara, eu não vi, né? Mas só por tanto que a gente ouve, pelo resultado elástico, mano. O jogo foi em 1933. Então. Eu acho que até poderia estar entre os lendários, mas como eu vou pela minha memória afetiva, eu vou botar entre os grandes, porque os lendários eu tenho já marcados para mim. A gente pode deixar aqui e depois ele desce qualquer coisa, só para ele tocar. Tá, e aí depois pode baixar, né? Não, inclusive tem uma história bem interessante do 8-0, né, que foi na época que, não dá para saber se foi a Mancha, mas provavelmente foi, invadiu o Itaquerão e escreveu, né, do lado dos gols 8-0 nos gols que o Cássio ia ficar no primeiro tempo lá. E isso ficou bem marcado, né? 2020, primeiro jogo após a pandemia. O Palmeiras acabou perdendo, mas depois ganhou o Campeonato Paulista, que está aí, inclusive, na tier list. Eu não vou falar o nome dele aqui, mas foi um grandíssimo youtuber aqui da mídia palestrina. Gosto muito dele. Já sei quem é, né? Ele sabe muito, ele sabe. O próprio, né? O próprio. Sabe muito. Ele tem o vídeo que fez a minha infância. O Léo me mostrava esse vídeo, viciei nele, que é o jogo mais emocionante da história, que foi aquela virada contra o Flamengo na Copa do Brasil. Contra o Flamengo? Puta, aquele lá é sinistro, é louco. O vídeo dele da Copa do Brasil contra o Grêmio em 2012, contra o Santos, contra o Sport, o vídeo que ele faz em 2009, são lendários. Sobre o 8-0 no Palmeiras e Corinthians. Bom, minha opinião não é simples, é problemática, inclusive. Eu não acho que seja nem o maior, nem cogito, e nem lendário. Eu fico com o grande, acho que, claro, é a maior goleada da história, mas ainda assim era um futebol que tinha recém promovido a profissional, então estava ali naquele de amador para profissional ainda, então não diminuindo o 8-0, porque só o Palmeiras para fazer um 8-0 no seu maior rival. Mas ainda assim acho que não é lendário, nem o maior, como tem outros aqui gigantescos que marcaram tanto a história do Palmeiras. Mas claro, é muito legal o 8-0 no Corinthians, por isso que o meu voto é para a grande. Perfeito. Eu também voto em deixar ele no lendário e depois a gente desce, porque um 8-0 é um negócio muito, muito gigantesco, independente da época do futebol, independente do ano, porque não existe outro clássico dessa magnitude que tenha uma goleada tão gigante. Eu acho que no máximo Cruzeiro e Atlético, que teve um 10-1,
Mas fora isso, cara, o 8-0 é muito enorme, velho. Muito enorme mesmo. É uma cuspida na cara, uma humilhação assim, de um nível. Você tomar 8-0 do seu maior rival. É bizarro. Além disso, né? Faz 90 anos do jogo e a gente ainda fala dele, então não tem como falar que não é lendário, porque 90 anos atrás, o que a gente vai lembrar? A gente só vai lembrar das coisas lendárias. Exatamente. E é o que vai acontecer agora no sábado no Allianz Parque, né? Pra quem não sabe, a gente dá spoiler aqui, né? Informação em primeira mão. Vai ser 8-0 aí no Corinthians, em crise. 74. Eu acho não, que olha só. 74 aqui. Uma coisa rapidão. Esse clássico ele é tão bizarro que até a contagem do confronto direto tem uma diferença, né? O Corinthians tem uma contagem e o Palmeiras tem outra, porque o Corinthians não conta os jogos do torneio início e o Palmeiras conta, né? Então, na contagem do Corinthians, o Palmeiras tem 4 vitórias a mais que o Corinthians, na contagem do Palmeiras tem 7 a mais. De qualquer jeito, a gente tem vantagem nas duas. Ou seja, mais que os dois. Muda nada. E vale destacar, o Palmeiras não conta só porque tem vitórias a mais. O Palmeiras também conta assim no do São Paulo. Contra o São Paulo, que a gente leva pior. E leva pior. Então não é porque tem vitória ou tem derrota, é porque considera de fato, até porque o Palmeiras não pega as coisas na mão grande como um outro time costuma fazer, né? Não tem revisionismo histórico aqui. Mas, e uma coisa que, para deixar bem claro aqui, vai ter algum derby que vão falar que a gente não colocou. É um clássico muito grande, então, enfim. Mas a gente tentou lembrar dos mais memoráveis. Falando em memorável, Léo, Palmeiras não deixou o Corinthians sair da fila em 74. Conta pra gente como foi isso. Esse daí eu também não assisti, mas eu vi muitos documentários, já ouvi histórias, porque esse daí foi irado demais. Então, na verdade, assim, o Palmeiras estava lá na segunda academia, né? Puta de um time, tinha, né, Ademir da Guia, Dudu, aquele timaço. Maluco, né? Só que, né, o Palmeiras já tinha ganho tudo, já tinha sido bi do brasileiro e etc. Tinha ganho lá aquela porrada de, né, torneio lá, Taça Rio, Gomes Pedrosa. E aí tava no final, o time já tava mais envelhecido. E o Corinthians estava com aquele timaço. Tava na fila, né, miliano lá, e eles com aquele timaço, tinha 20 Rivelino. anos já. 20 anos, tava com o Rivelino, Vladimir, o Pita, os caras que estão na história lá do timinho deles, né? Que aqui não ia estar nem top 40, mas lá eles estão no top 10, né? E aí, mano, primeiro chegou a final, o Corinthians favoritaço, Palmeiras envelhecido. Só que, mano, camisa, né? Time campeão de tudo e tal. Final lá no Morumbi, né? Eu acho que foi lotadaço. Foi Morumbi. Assim, só 100 mil pessoas. Lá. 100 mil pessoas. E tinha uns 80%, 90% só de corintianos. Os caras estavam na seca, assim, mano. E lotado, assim, estádios, torcida só deles. E a imprensa já dando o Corinthians como campeão. Não, timaço, Rivelino, tal. E era um timaço mesmo. Aí chegou o Palmeiras lá, né? Como quem não quer nada lá e falou, mano, aqui é Verdão. Vocês são freguês. Meteu o Ronaldo lá, ó, 1-0. Acabou, calamos o estádio lá, mais de 100 mil pessoas saíram quietinhas chorando. Aquilo lá, os caras ficaram marcados, assim, porque ali os caras falaram, mano, a gente nunca vai ganhar desses caras. Foi tipo um negócio assim. E ali, né, a coincidência que marcou o início da seca do Palmeiras. É verdade. Então foi o último título que o Palmeiras ganhou e depois disso ficou na seca e só foi sair em 93 em cima de quem? Do Gambá. Então é icônico demais. Inclusive, né, nessa seca o São Paulo também negou a nossa fila, né? Igual a gente fez com o Corinthians, essa praga de time. Inter de Limeira, que pro nosso pai, né, pessoal que pegou nos 80 aí, os caras não esquecem essa. Inter de Limeira foi muito... Foi uma cicatriz doído, né? grande. Porque era um time bom também. O Palmeiras montou um time bom. Falou tudo isso, Léo, mas não vai me tocar, né? Fica em qual Não, categoria aí? Pra mim tá entre os grandes. Tá entre os grandes. Tá entre os grandes Entre os esse aí. grandes? Entre os grandes. Entre os grandes. Não toca nem no lendário? Chega perto. Tantos títulos, né, que acaba a gente... É difícil. Eu tava pensando no lendário também, mas não vai dar. Talvez só para ele encostar, mas ele vai cair. Se o 8-0 tocou no lendário, o 74 então deixa ele aqui. Ô, caramba, não, volta. O Palmeiras... Olha, mas o 8-0 a gente lembra até hoje. O de 74 lembra mais quem viveu.
tá ligado? 8-0 é mencionado 90 anos depois. Mas a questão que eu falo é, o Palmeiras saiu da fila contra o Corinthians, na primeira oportunidade que teve. O Corinthians, que estava na fila há mais tempo, não saiu contra o Palmeiras, com mais de 100 mil pessoas dentro do Morumbi. Isso é bem gigante. Eu acho que... É gigante, só que para ser lendário tem que todo mundo lembrar. Você perguntar para a maioria dos palmeirenses, ninguém nem sabe da importância desse título. Ainda mais os mais jovens, mano. O pessoal não tem nem ideia que foi icônico. Agora 8-0 não tem como não saber. Todo mundo... Qual foi a maior goleada do Palmeiras no derby? 8-0. Entendeu? Então, eu acho que ele não entra... Ele cai pro 8-0. Concordo. Duas vezes aqui, os irmãos Donato estão fazendo aqui comigo. Você fazer o quê, cara? Aqui não tem culpa se seus argumentos são fracos. Argumentação. Agora, tu já opinou, Jordan? Opina aí sobre o 74, cara. Eu acho exatamente isso. Beleza. Ele é muito grande, né? Você não deixar seu rival sair da fila, ele de 20 para 21 anos de fila. Gigante. E ainda no Morumbi, com 100 mil pessoas, é muito enorme. E mais uma vez, né? O Palmeiras com o time, entre muitas aspas, inferior ao do Corinthians, talvez fosse igual, mas talvez fosse um pouquinho pior, e consegue ferrar com eles, né? Que a gente vai falar bastante disso quando chegar nas da Libertadores, principalmente a de 2000. Mas é por isso que esse clássico é tão gigante, né? Mesmo quando tem um time pior que o outro, uma época pior que a outra, ele ainda é igual, né? Quando o Palmeiras estava horrível e o Corinthians ganhando tudo lá, ainda era jogo duro. E o Corinthians pode estar com o time, uma seleção que pega o Palmeiras na frente e treme, não tem jeito. Então, para mim, eu concordo, ele fica nos grandes porque o 8-0 ele é muito grande, não tem como, mas bem que eu queria que ele tivesse um lendário, só que não dá, ele cai um pouquinho nessa comparação, um pouco até injusto com ele. Agora... Se deixar para mim, eu meto uns 8 daqui como lendário, mas tem um limite. Mas tem que se complicar, né? Se não tivesse limite, eu colocaria esse como um lendário também. Porque foi embaçado, mas esse de 74 foi da hora demais. Agora, em 1986, pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras enfiou 5-1 no Corinthians. E eu já começo dizendo que esse é só legalzinho. 96? Não, esse é 86. 86. Eu nem vou me estender muito. Tem muito clássico grande, tem muito derby grande. Então, esse daí é histórico. Exato. Porque o Palmeiras estava na fila e mesmo na fila meteu 5-1 no seu rival. Mas ainda assim, para mim é só legalzinho. Tem muito clássico para falar sobre. Deixa esse legalzinho. E eu deixo ele legalzinho, quase deixando ele aqui, hein? Mas é que 5-1 é grande também. Aí tu enlouqueceu, uma das maiores goleadas da história. Calma também. Esse jogo mas é que não vai ter nenhum aqui embaixo, porque está aqui todo aqui. Claro. Pra mim não vai estar nenhum aí. Tem 3 pra mim já garantido. 3? É porque assim, 3, bem claro assim pra mim. Eu vou ver. Assim, mas a gente vai chegar lá. Se você votar no do Obina aqui, a gente vai sair na mão. Mas enfim, a gente chega lá ainda. Não, peraí. É que, mano, se o Palmeiras ganhar de 1-0 chorado, pra mim vai ser no mínimo da hora demais. Nunca vai estar, porque tá aqui. Pra mim também tá aqui no print a gente tem que se complicar. No print a gente tem que se complicar, Então, esse do 5-1 eu nem tenho muito conhecimento. Então, pelo resultado, ele é legalzinho. Não meteria como porque tá aqui, porque, foi 5-1. Mas anos 80 foi uma década meio que pra se esquecer da história do Palmeiras. Né? Agora, indo pro que realmente importa, o maior. O dia da paixão 93. Palmeirense. O dia da paixão palmeirense. O dia que virou quase que um feriado para os palmeirenses. Saímos da fila. Virou filme. Virou música. Ei, 93! Né? Até hoje a torcida do Palmeiras canta essa música. Foi em cima dos Gambá. 4-0 pro Verdão. Então, não tem como, cara. Ainda era uma época que o regulamento era bizarro. O Palmeiras perdeu de 2-1, né? Com aquela provocação do Viola imitando o Porco. Aí a gente ganha de 3-0 na volta e vai pra prorrogação. Não faz o menor sentido. Só que o empate era nosso.
Só que aí o Palmeiras foi lá e ainda meteu um gol. E aí, 4 Só, a 0. só essa foto aqui do Evair com os braços abertos é maior que o Corinthians inteiro. Tá maluco. Esse daí eu acho que para quem tem mais de 40, seguramente é o maior. Para mim não é por questão de relevância do título. Ainda é um paulista. Foi top demais, foi absurdo, foi uma fila, foi não sei o que lá. Não, eu reconheço, mas que foi um puta título. Foi, mano, absurdo. Teve todo o contexto da fila, de ser em cima dos gambá. Foi a da zero, foi a era. Foi a era. Foi o começo da era. Exato. Mostra o quão lendário foi. Mostra o quão lendário. Mas pela importância do campeonato, foi um paulista. Eu não vou colocar um paulista como o maior da história, desculpa. Para mim é lendário. Mas, tipo, lendário num nível absurdo. Mas foi um paulista, não dá para ser o maior, na minha opinião. Eu acho que ele vai. Jogo. Acho que ele vai ficar aqui e depois a gente discute, porque esse aqui que eu tô com o mouse em cima vai querer ir ali para cima também. Mas aí a gente vai chegar lá ainda. Por enquanto, deixa ele aí. Depois, qualquer coisa, ele cai ou não. Vamos ter que ver isso aí. Foi um baita título. Tipo, mano, ali foi um dos melhores, um dos maiores times do Palmeiras da história, seguramente. Eu acho que o maior time da história não foi o mais campeão, que foi de 96, que era absurdo. Tá ligado? A gente teve uma seleção. Era um dos maiores. Tipo, a gente tinha 5, talvez, dos maiores jogadores da história na posição deles. Cafu, Rivaldo, Rivaldo, tio Djalminha, que era absurdo. Você perguntar pro o Amaral, perguntou assim: Amaral, qual foi o melhor jogador que você já jogou? O cara já jogou com o Romário, ele já jogou com o Rivaldo, já jogou com os caras mais embaçados. E ele falou: o Djalminha, era o mais talentoso que tinha. E ainda tinha o Luizão, só que ele não tinha a cabeça que os outros caras mais embaçados tinham, mas ele, mano, era muito craque. O Djalminha era absurdo. Você procurar lance dele, você vai ver assim, a técnica do cara, mano, era demais. E aí tinha os dois laterais embaçados, né? Antônio Carlos na zaga, Luizão, o Edilson na época jogava demais, né? Então era um baita time. Acho que foi o melhor que o Palmeiras teve individualmente, foi de 96, 94, 93, 94, com certeza está entre os melhores times que o Palmeiras já teve na história também. Foi absurdo, assim. Esse daí foi muito marcante pela fila e por ser em cima dos caras e pela goleada, né, mano? O jeito que a gente saiu, primeiro jogo, deu aquele medo da parmeirada que o pessoal falava, que hoje não existe mais, né? Mas tinha uma época que popularizaram falar Palmeiras vai dar uma parmeirada. Faz todo o tempo que a Abel Ferreira chegou há 3 anos. Acabou com essa história da parmeirada. Eles vieram tentar relembrar agora contra o Água Santa e o Palmeiras falou, mano, esquece. O Abel deu uma parmeirada contra o CRB só, né? Porque não podia deixar de Não, mas ali não tem comparação. Parmeirada não é ser eliminada, é perder uma final ganha, tá ligado? Isso é um jogo que, mano. E contra o CRB foi necessário o Palmeiras ir à final da Libertadores no final do ano. Era tudo planejado. Era o clima precisava necessário. De questão de calendário. Precisava, era melhor ali. Logo e já pegou jogos ali para descansar. Então, aí o Palmeiras perde o primeiro jogo. Neto faz gol. Viola imita o porco. E aí já começou a dar aquele medo de, mano, de novo, a gente é o melhor time. Só faltava a gente não ganhar essa bagaça, entendeu? E aí o Luxemburgo concentrou o time lá em Atibaia. Ninguém não fazia isso, né? O Palmeiras depois até começou a fazer isso bastante. O time voltou, mano, e atropelou e foi absurdo. Mas tá entre os lendários. E o Palmeiras ainda nesse mesmo ano ganhou a Rio-São Paulo do Corinthians também. E depois foi campeão brasileiro. E o Brasileirão em cima do Vitória depois. Então saiu mais dessa fila de novo. A gente saiu da fila ganhando 2 títulos em cima do Corinthians. E um brasileiro ainda. Falando em brasileiro, nós temos simplesmente... Cara, isso é muito gigantesco. Você vê como o derby tem história. Uma final de campeonato brasileiro. Um derby com uma final de campeonato brasileiro. O jogo mais importante do Grenal foi o fase de grupos da Libertadores. Pois é. Esse é um derby que tem semifinal, quarta de final de Libertadores, final de campeonato brasileiro.
é muito gigante. Em termos de confronto, só não é maior que Palmeiras e Santos, né? Em termos de confronto grande, Palmeiras e Santos já definiu Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, né? Então é bizarro, e o Palmeiras ganhou todas. Mas tem isso. Mas, assim, o Palmeiras e Corinthians é muito bizarro em termos de grandeza. E o Palmeiras foi campeão brasileiro em cima do Corinthians, cara. O quão gigantesco é isso? Lendário. Foi absurdo. Não é, lendário. Pra mim, lendário. Não, pra mim foi absurdo por ser um brasileirão, entendeu? Então ele já, né, a final de um brasileiro, que é um puta título dos maiores que tem, em cima do rival. Eles nunca fizeram isso contra a gente. Nem vão fazer. E o agregado 4-1, né? 4-1 no agregado. 3-1 no primeiro jogo. 3-1 e 1-1. Então a gente já matou no primeiro já. Rivaldo, Edmundo. Rivaldo já meteu 2, um do Edmundo. Na volta o Rivaldo mais 1. Empatou, os caras começaram ganhando. O Rivaldo no final foi lá, pum, meteu 1-1, acabou. Acabou a esperança. Foi 4-2 no agregado. 4-2 no agregado, correto. E, então, para mim, pensando que sou só 3 lendários. Pra você é maior do que o do Paulista, não? Que aí você não. for no do Paulista. Não, apesar da relevância ser maior no título, eu acho que todo o contexto de 93 coloca ele acima. Uhum. Tem até uma ponte ali na arrancada heróica. Então, de 93 é mais relevante do que de 94, apesar da importância do título ser maior, que foi um Brasileirão. E o Palmeiras estava, né, sem ganhar brasileiro antes de 93 há quase 20 anos, né? E aí volta ganhando em 93 em cima do Vitória. Então, esse brasileiro foi um bicampeonato. E o Palmeiras fez isso 3 vezes na história, né? Bicampeonato. Ou 2? Duas vezes. Não fez agora, Quase fez, mas não fez a terceira. Vamos fazer esse ano. Esse ano a gente faz o terceiro. 67 2 vezes, pô. 67 2 vezes. Então, mas é isso. 67 2 vezes, 93, 94. Qual que é a outra? 72, 73. É verdade. Então foram 3 vezes. Que de 67, que foram 2 títulos diferentes. Foi a Taça do Brasil e uma Gomes Pedrosa, né? Então não é considerado um bi, né? Bia. Mas foram 2 títulos nacionais de sequência, mas não foi um bi porque são nomes diferentes de torneios. Inclusive, esse brasileiro é tão grande, se você for pensar hoje, né? Que o Palmeiras tem 11 títulos e o Corinthians tem 7, poderia ser 10-8, né? Poderia estar mais perto, então a gente aumentou o nosso e não deixou eles ganharem, né? Uma distância bem... Para deixar a distância ainda maior, né? O maior campeão nacional tem um título em cima do seu maior rival. Isso é gigantesco. Dito isto, começa agora, que são 2 em seguida, o tema Libertadores da Agora América. Fodeu, porque... Eu acho que nós teremos mais tempo aqui, então vamos respirar fundo. Você que está assistindo, porque agora é Libertadores, agora temos 2 em sequência aí, quarta de final em 99 e 2000. E sabe o que é? Dá para emendar os 2, mas sabe o que é engraçado? 99 é quarta de final e 2000 é semi. Então, na lógica, uma semi é sempre maior que uma quarta, só que em 99 a gente acabou sendo campeão, né? Então... E você tem que lembrar o contexto que naquela época, em 99, nenhum dos 2 tinha a Libertadores. Os 2 estavam procurando muito ser campeão. Sim. Então os 2 estavam no mesmo estágio. Já pensou se inverte a história? Mas 2000 é muito maior mesmo. Muito maior, porque todo mundo lembra mais de 2000, todo mundo lembra mais do pênalti do Marcelinho do que lembra do pênalti do Vampeta. É porque os times de 99, o Corinthians era um pouco melhor que o Palmeiras, assim, mas os times eram equiparáveis. Agora, em 2000, o time do Corinthians era muito melhor que o do Palmeiras. E o Palmeiras... Isso eu discordo. Acho que isso foi muito propagado pela mídia, mas eu discordo muito dessa afirmação. Sei que a mídia fala bastante assim, né? Isso, mas eu discordo muito. Assim, a história fica melhor assim, pô. Você falar que era muito... A história fica melhor assim. Você falar que era muito melhor, então assim, tipo, lá ganhou. Pode ser. Mas é porque, eu acho que era talvez um pouco melhor. É que 2000 ainda tem o contexto que é o seguinte... Palmeiras tinha... Júnior Baiano ainda não tava mais, né? Mas tinha o Júnior, lateral... Não tinha mais o Evair, nem o Edmundo.
Mas quem tava jogando foi o... Mas o Edmundo não tava em Pena. nenhuma Libertadores. É, o não, Edmundo não tava em nenhuma o Libertadores. VAR tinha saído. O Pena, você tá querendo falar? O Pena, tinha o Munhoz que você tá falando. Munhoz também, ele era o Cristaldo da época da Libertadores. Então ele Mas era é que eu acho que 2000 tem um negócio que é o seguinte. Palmeiras, que era o Alex. O maior craque dos dois times estava no Palmeiras. Se o Palmeiras não derruba o Corinthians seria campeão, velho. Em 2000. Em 99 eu não tenho essa certeza. Igual o Palmeiras foi. Em 99, ó. Difícil, assim, pior que em 99, eles tinham uma chance até talvez maior que a gente por causa do bastidor. Não, tô falando em 2000. Em 99 o River tava embaçado demais. Em 2000 o Palmeiras foi roubado, gente. O Palmeiras foi roubadaço. Eu acho que o Corinthians não teria sido roubadaço, talvez. Apesar que eles foram também contra o Boca, né? O Boca era demais. É que o Boca é o Corinthians da Conmebol, então... Não, é bem pior. É o time mais ladrão que existe, essa desgraça de Boca. Era pro Palmeiras ter sido o tri da Liberta, mano. Eu não aguento esse baldaquino. Pra mim, esse cara tinha que ser, mano, condenado prisão perpétua, mano. Crime hediondo. Pra mim, o que ele fez foi um crime hediondo, mano. Ele tinha que ser preso o resto da vida dele, mano. Você foi um crime hediondo. Ele tirou a alegria de 15 milhões de pessoas. Ele foi, mano, um covarde, um ladrão, mano. Eu não vou falar tudo que eu quero falar sobre o Ronaldo aqui. Não, e o filho desse arrombado, ele ainda virou comissário de VAR aí, ele entrou no Allianz Parque, tinha que ser proibido com qualquer cara da família desse maluco entrar no Allianz Parque. O filho dele já foi cuidar do VAR no Allianz Parque em Libertadores, é inacreditável essa merda. Mas, Léo, off-topic rapidão, você que assistiu os dois, qual o Boca roubou mais a gente na final de 2000 ou na semi de 2001? Mano, a semi de 2001 foi mais, que foi aquela do pênalti do Fernando. Lá na Bomboneira, o Palmeiras era o resultado era 2-0 pro Palmeiras lá. Era esse o resultado que era para ter terminado. Ia acabar ali, não ia ter nem volta. Não, na verdade, com um pênalti, era para ter chegado a 3-0. Ia ser uma goleada histórica e acabar com o título na ida, mano. Aí o Baldo aqui ainda tem até a história que ele chega pro Celso Roth depois que acaba o jogo, ele fala assim: Prof, terminou bem, melhor assim. Imagina se vocês ganham aqui do Boca, o problema aqui não ia causar. Ele mandou essa pro Celso Roth depois, mano. E sem vergonha. Porque ali ia ser caos, os caras iam invadir, ia ser o escambau, mas o Palmeiras ia meter 3-0 e dane-se, mano. Ia ser uma das partidas mais marcantes da história da Libertadores, sem dúvida. O Boca não perdia lá na Bomboneira. Hoje já é mais normal. Mas o Palmeiras, o resultado certo ali era 3-0 lá na Bomboneira, não ia ter. O da volta tava morto já. Até porque era o Boca de Riquelme, né? Era o Boca de Riquelme. Do Bianchi, né? Todo mundo fala que o Boca do Bianchi é o maior time da história da América do Sul. E isso eu tô falando da ida, mas na volta, o Pena foi agarrado dentro da área. Ele tava para fazer o gol sem goleiro, ele foi agarrado com os dois braços dentro da área no final do jogo. E o cara não deu nada e foi pros pênaltis. Então, mano, a gente foi roubado na ida e na volta. Foi absurdo aquele lá. Então, não dá. O de 2000 foi muito roubado, mas o 2001 foi um assalto, assim, ó. Eu acho que é o maior da história do futebol. Sem precedentes. Impressionante que o de 2001 é um time ainda pior do que o de 2000, né? E caímos em 2002, inclusive, e mesmo assim o Palmeiras estava lá na final com o Celso. Foi a saída da Parmalat, né? E o Palmeiras foi para a final com o resquício da Parmalat, tão embaçado que era o time, né? E se passa em 2001, pegava o Cruz Azul do México na final, né? Provavelmente seria campeão. Provavelmente seria campeão. Mas, dito tudo isso, agora... 99 ou 2000? Qual foi maior? Eu sou 2000. Mano, essa daqui é muito difícil. O 2000 pra mim já toca lá no maior, no primeira prateleira lá. Pra mim já toca lá. Pra mim, eu coloco os dois como lendário. E eu coloco, na verdade, como o maior. Não, os dois não. Um vai ser o maior. Porque... Ai, meu Deus do céu. Um vai ser o maior. Não, um vai ser o maior. E... Eu vou te ajudar. Eu troco meu voto do maior, do pós-93, para o Marcelinho do Marcos. 2000, semifinal. Esse é meu voto pro maior. Eu abaixo a Evaí e coloco o Marcos em cima.
Caralho. Deixa eu explicar um contexto dos dois. Já vamos falar dos dois. 99 foi muito embaçado, porque o Palmeiras montou toda uma estratégia para ser campeão aquele ano. Então, assim, era um negócio que o Palmeiras estava perseguindo, era a obsessão. A obsessão do Palmeiras começou nessa época. Então, a diretoria foi lá, o Brunoro foi lá, o Grêmio tinha sido campeão. Ele falou, mano, a gente precisa ser campeão desse negócio, vamos montar uma estratégia. Filipão, Paulo Nunes, não sei o que, Arce, Palmeiras, contratou, chegou para eles, ó, o projeto é ser campeão da Libertadores. Vamos traçar uma estratégia. Aí o Filipão chegou, ó, Brasileirão é muito difícil ganhar, vamos focar na Copa do Brasil, dar uma vaga. Só tinha 2 vagas para Libertadores. Só 2. Não é igual hoje, que é passeada. 2 vagas. Ou era campeão brasileiro ou Copa do Brasil. Nesse caso, teve a exceção de 3 vagas para o Brasil, porque o Vasco era o campeão atual da Libertadores. Exato. O Corinthians foi pelo campeão brasileiro e o Palmeiras da Copa do Brasil. Para você participar era isso. Então, você tinha que ganhar um dos 3. Como o Palmeiras não estava na Libertadores, ele tinha que primeiro chegar lá. E aí, para chegar, tinha que ganhar um desses 2. Aí, o Filipão focou na Copa do Brasil, fez um time, ganhamos. Foi um baita título em cima do Cruzeiro, com um gol espírita do Oséias lá, sem ângulo. E aí, fomos. O time foi montado para ser campeão esse ano. Se não ganha, a gente não iria para 2000 ter essa contra o Corinthians. Exatamente. Pensa nisso. Se a gente não ganha essa Libertadores, não existiria 2000. O Corinthians seria campeão naquele 2000, certeza. Não, certeza não. Mas, mano, a chance muito grande. Muito grande mesmo. Mas, cara, aí a gente tem que pegar isso de se não tivesse isso, não tinha acontecido tal coisa. Se o Palmeiras não tivesse ganhado o Paulista em 93, não tinha ganhado o Brasileiro de 94. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Palmeiras disputaria o Brasileiro de 94, independente de ter ganho em 93. Pronto, Palmeiras disputaria. Então Palmeiras e Cruzeiro é maior do que o Palmeiras e Corinthians de 99. O Palmeiras e Cruzeiro de 98 não falei que é maior só porque um fez chegar no outro. O que eu tô falando é que tem um contexto histórico muito pesado esse de 99. Porque foi a primeira vez que os dois, que tem um derby numa Liberta, com os dois babando para ser campeão, os dois estavam perseguindo esse título, os dois estavam com um timaço. O Corinthians foi campeão brasileiro, o Palmeiras foi... mas não tinha sido ainda, foi campeão uma vez. O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, foi uma Supercopa que aconteceu dentro da Libertadores. Não, eu costumo falar que o Palmeiras ganhar o maior título da história do Palmeiras na época e permaneceu até os próximos, né? Então, mas só que 2000, aí entrando em 2000, eu vou comentar sobre os dois, aí depois eu vou dar meu veredito. Estou me ajudando a chegar na conclusão. Aí 2000, aí aquele negócio, aí o Corinthians mundial. Não foi depois, né? Foi janeiro, pô. Foi janeiro, torneio de verão, tanto que tem a piada. E aí, né, Corinthians ganhou o Brasileiro de novo, foi lá com aquele timaço, 2000, o Palmeiras tinha desfeito com a Parmalat, ficou com um time, né, resquício da Parmalat, que era bem inferior ao que tinha antes, 98, 99, mas ainda era um ótimo time. E aí, mano, pegou na semi, primeira vez que o Corinthians chegou numa semi naquela época. A outra vez que eles chegaram foi aquele ano infeliz que eles foram campeões. Culpa do Diego Souza, nunca vou perdoar. mas o Diego Souza jogou muito no Palmeiras, né? Eu odeio. Era caso de infância. Apaguei ele Eu odeio muito ele. E aí, o jogo de volta foi muito icônico, porque, mano, o Palmeiras perdeu e aí o Palmeiras fez o gol para levar para os pênaltis com o Galeano, mano. No finalzinho do jogo. Tipo, mano, ninguém ia falar que o Galeano ia fazer um gol daquele. Então começou... Foi 2 jogaços, né, cara? 4x3 e 3x2. Não, isso foi 2000. Então. Sim. Não, 2000. A gente tá falando de 2000 agora. Certo. Foi essa do Marcelinho. Então, mano, terminou com o gol do Galeano, que era, tipo, o Breno Lopes da época. Era um jogador que ele tem uma identificação grande. Tá ligado? Ele tem uma identificação grande com o Palmeiras e tal, por toda a história, o cara raçudo. Mas, mano, ele era ruim, né? Ele era o carregador de piano.
Ele não fazia gol, ele não chegava no ataque, ele não era esses volantes bons que a gente teve aí, que tem agora, que chega na área. Ele não chegava, o negócio dele era destruição só e acabou. E ele fez aquele gol. E aí, mano, eu tenho o boneco do Marcos fazendo assim, que foi por causa desse jogo. Então, Só aí esse já é jogo maior, pra hein? mim... Só aí tu vai acompanhar então esse jogo foi embaçado. Mano, tava 4x4. Tu tinha quantos anos? Tu tinha quantos anos? Eu tinha 10. Pô, Não, tinha mais. Lá na escola. Foi em 2000, tinha 13. Tinha 13 anos. O auge de zoar na escola, você chegou no Nossa, dia, aloprei todo mundo. Tá maluco, aloprei então, demais. não, Os caras cara, estavam tristes, assim. Os caras tiveram depressão clínica aquele ano. Nunca teve tanta gente deprimida, tanto corintiano em depressão. E era quem assiste, né? quem assiste estádio... então, e quem assiste estádio 97, né, vê o Mano lá, o corintiano, que eu acho engraçado, ele tava lá no estádio, ele voltou para casa a pé, chorando, com a cara inchada. E ele foi, tipo, um de muitos que fizeram isso, com certeza. Tipo, ele foi só um famoso. Até porque tinha muito mais corintiano do que palmeirense no estádio no jogo de volta. Muito mais. Era papo de 10% e chegou o último pênalti, o melhor jogador dos caras, talvez o maior ídolo da história dos caras. Sem dúvida era, né? Antes do Cássio, né? Agora é o Cássio com certeza. Tem gente que ainda considera ele acima do Cássio, por causa do talento. Mas a época era o maior. A época já era o maior. Que já tinha e até hoje tem gente. Ele já era considerado maior que o Sócrates? Não, hoje, olhando hoje, eles consideram. Porque o Sócrates não teve muitos títulos, né? Quanto o Marcelinho, em termos de importância também. E aí, mano, o craque do time erra o pênalti. Não foi que ele bateu mal, mano. Ele bateu bem. Bateu forte, no canto rasteiro. E o Marcos buscou, mano. Isso é louco. Ali, ele já era São Marcos, né? Só que ali virou o São Marcos... Igual no jiu-jitsu tem o faixa preta e vai aumentando o grau. Ele virou o grau 10 de santidade. E porque em 99, na final, o Marcos não pega a pênalti, né? O que os caras erram, eles batem para fora. E quando o goleiro... O Zapata errou o último chutando para fora. Que é uma foto, inclusive, parecida com essa daqui. O Zinho só que errou a bola vai para fora. O Zinho era o melhor batedor do Palmeiras. Não, o melhor era o Evair, só que o Evair foi expulso. E aí o Evair não pôde bater na disputa de pênaltis. Ele arranjou uma treta no último lance do jogo antes de ir para os pênaltis. Então, reclamação ainda. Dito isto... Não, olha só, trazendo um contexto aqui sobre... Dito isso, eu vou meter o do Marcelinho, você é louco. Com aperto no coração. É o maior. Mas aí 99 tá no lendário nível máximo aí. Pode abaixar 93, que o maior. Deixa 93 aqui, calma aí. A gente não vai discutir. Eu e o Jorge já concordo já. Não, mas o 93 não precisa sair. Do maior, sim. Aí eu acho que abaixaria o 8x0 do lendário para grande, talvez. Aqui a gente pode abaixar depois. Sim. Mas, cara, para dar um contexto sobre 99, maior ainda, o Palmeiras é o primeiro finalista brasileiro da história da Libertadores. O Palmeiras chegou numa final em 61, perdeu para o Peñarol a final. E depois, né, o Santos chega em 62, 63 e ganha os dois. Mas o Palmeiras foi o primeiro finalista da história da Libertadores. E aí, depois disso, o Palmeiras chega em outra final em 68, perde para o Estudiantes, naquela palhaçada de terceiro jogo, mas era o regulamento da época, né? E aí, depois disso, passou muito tempo aí sem conseguir chegar em final de Libertadores. Nesse tempo, com eliminações, inclusive, contra São Paulo. Exato. Nesse tempo, a gente teve que ver o Santos ganhar duas, o São Paulo ganhar duas, o Grêmio ganhar duas, o Flamengo ganhar uma, o Cruzeiro ganhar uma e o Vasco ganhar uma. Então, todos esses times que o Palmeiras foi o primeiro... comemorou, né? Mas o Palmeiras foi o primeiro a chegar numa final e teve que ver, Santos, São Paulo, Grêmio, Flamengo, e Vasco e Cruzeiro, 6 times brasileiros ganharam antes do Palmeiras. E aí, quando finalmente chegou em 99, o Palmeiras tem, na minha opinião,
a campanha mais histórica da história da Libertadores. O Palmeiras pegou um grupo com o Cerro Porteño. É maior. Tá maluco. O Palmeiras pegou o grupo com o Cerro Porteño, Olímpia, Corinthians, passou. Nas oitavas pegou o atual campeão, que era o Vasco. Nas quartas pegou o Corinthians, seu maior rival. Na semifinal pegou o River Plate. E aí na final pegou o Deportivo Cali, que tava enfiado de dinheiro do tráfico, cara. O pessoal não fala muito porque foi oitavas de final, mas o Vasco era o atual campeão. O Palmeiras meteu 4 no Maraca, mano. Campeão, velho. Foi bizarro. É louco, Alex, foi um dos maiores jogos da história do Alex. Em 21 o Palmeiras não poderia pegar o atual campeão, porque o Palmeiras era o atual campeão. Então, é maior, o Palmeiras pega Defensa e Justiça, campeão da Recopa, contra o Palmeiras, Del Valle, que estava humilhando os clubes brasileiros, e o Universitário do Peru, lá, que sempre complicou para times brasileiros. Nas oitavas, pega a Católica, um jogo dificílimo, que o Zé Rafael salvou uma bola em cima da linha no jogo de ida. Nas quartas, pega o São Paulo. Palmeiras nunca tinha eliminado o São Paulo, o Palmeiras nunca tinha feito um gol no São Paulo na Libertadores. Um gol o Palmeiras nunca tinha feito na Libertadores contra o São Paulo. Na semifinal, o Palmeiras pega o Atlético Mineiro, que no mesmo ano foi campeão da Copa do Brasil e Brasileirão. Se não fosse o Palmeiras, ia ganhar Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. E na final pega o Flamengo, que não precisa nem explicar o contexto histórico do Palmeiras e do Flamengo. Então, 21 é maior. Eu falei sobre a grandeza de 99, da fase de grupos, do Vasco e tal, mas acho que já tinha conversado com o meu irmão. Eu também acho que 21 foi, sei lá. É que a fase de grupos de 99 é surreal. Para mim foi assim. Olímpia, a gente pegou o caminho mais difícil de todos. Eu acho que, mano, o Atlético era um baita time, mano. A gente empatou em casa. E aí o Verón fez o gol. Ele perdeu o pênalti na ida. O Verón fez aquele gol. O Verón deu aquela jogada, deu o gol pro Dudu. Um dos maiores craques da nossa história, mano. Então, você é louco, mano. E o Dudu tinha voltado aquele ano. Ele teve que sair em 90 e tava jogando mal. Ainda uma coisa que a história vai o pessoal teve ainda os caras comemorando do Atlético lá da Rádio Itatiaia. Ainda bem que eles tiraram o Rony e não tiraram o Dudu, porque o Rony tava bem melhor e tal. O Dudu tava muito mal. O Dudu tava jogando mal mesmo. Que estrela, mano. Estrela. A história vai esquecer disso, mas eu não. E os palmeirenses não. De todos os jogos da semifinal daquele ano, o único time que não teve torcida foi o Palmeiras no Allianz Parque. Todos os outros tiveram. Todos os outros. O Flamengo contra o Barcelona de Guayaquil teve torcida no Equador, teve torcida no Rio. E o Palmeiras teve que jogar sem torcida no Allianz Parque. E em Minas, só torcida do Galo com o Mineirão abarrotado, lotado de gente. Então, isso, cara, isso ainda deixa aquela semifinal ainda mais gigante. Mas voltando para 99 2000, eu acho, pelo contexto, 99 maior que 2000 por causa que deu no título. Mas eu não tenho nenhum problema com 2000 ficar ali na Você não tem voz aqui. Você não tem voz aqui. Eu tô dando a minha voz, seu merda. Acabou. Vamos pro legalzinhos agora. Não, né? Peraí, já vai descer aqui, já? Que tristeza, hein? Já desce. Que tristeza, vai. 8x0 lá. 8x0 calma aí, deixa o 8x0 aqui por enquanto, depois a gente desce. Deixa ele aqui, depois a gente desce. Tu acha... Vamos decidir logo. Léo, tu acha que fica aí ou desce? Só pode ter 3 lendários? 3 é pouco, né, mano? Sim. Não, tem que ter 3. 3 é pouco. É pouco, mas tem que ser assim. A gente já fez os maiores ídolos da história com só máximo 3, cara. A gente se complicou total aqui. É porque aí vai ter uma porrada de grande, tá ligado? Aí vai ter tipo uns 10 grandes. Não vai ter 10 grandes. Vocês não vão forçar 10 grandes aqui, não. Tem muitos legalzinhos aí. Uns 8 vai, eu acho, pelo menos. Uns 7, vai. Uns 7 grandes. A gente pode negociar. Máximo 5, talvez. Lendário. 5 lendários, eu acho. Acabei aí de ver deixaria por hora lá. Acabei de ver um Petros ali que eu vou colocar um lendário e não tem jeito. Mas aí a gente vai... Tá tirando, 2015, velho. Vamos lá. Vamos seguir a lógica aí. Palmeiras 2004, 4x0. Enfim, Palmeiras tinha acabado de subir da Série B. Wagner Love faz 2 gols, se eu não me engano, nesse jogo. O Pedrinho também faz um gol. E o Munhoz faz outro, se eu não me engano. Legalzinho. Errado. Acabei de... Pra mim é legalzinho também. Nem vou estender. Qual que é o do... Qual que você falou? O Chororô do Valdívia? Não, 4x0 no Corinthians de 2004. Palmeiras acabou de subir e tal. O Palmeiras tinha acabado de subir. Legalzinho. Esse aqui é porque tá aqui. Não. Aí enlouqueceu. Valdívia e Edmundo. Do Edmundo. Humilhando o Corinthians.
Edmundo voltou. Edmundo fazendo 2 golaços contra o Corinthians de voleio. Pau, meteu aqui, ó. Esse é mal bizarro, mano. Você é louco. E ele saiu assim, Osmar... ó, eu sou foda. Eu tinha capa desse jornal. Ele, assim, ó, eu sou foda. Ele meteu o quarto assim. Osmar Cambalhota metendo um gol, inclusive, o segundo é dele. O Valdívia humilhando o Corinthians. Esse cara era ruim. Cara, pra mim é grande. Ele era ruim pra caralho. Nossa, esse Osmar era ruim, mano. Mas tá na história. É grande? É grande. Eu acho que no máximo legalzinho. Ah, para, não. Gente, 3-0 no Corinthians com Edmundo e Valdívia, gente. Valdívia, Mago. Eu, Mago. O Mago já tá aqui, não, já. Mago chororô, boto no grande. O do Edmundo. É que é o Edmundo e tal, mas pra cara, mim é legalzinho. Cara, é um 3-0, cara. É o Edmundo voltando depois de humilhar o Corinthians na década de 90, voltando em 2007. Você meteu um 5x1 ilegalzinho e você tá achando 3x1 absurdo? Esse é Edmundo e Valdívia. Esse tem o Valdívia. Não temos como que o Valdívia serve pra mim, não. Não, mas aí você tá muito na emoção aí, porque foi o seu primeiro ídolo e tal, mas mano, calma, né? Todo mundo lembra muito mais desse do que lembra dos outros dois que tá aí. Porque ele é mais recente, porra. Não, um é 2004 e outro é 2007. Um é 2004 e outro é 2007. Então, só que é mais recente, não deixa de ser. Mas numa mesma categoria vão ter uns que vão ter maior importância. Então, no lendário, tem vários lendários, mas o de 99 é o lendário Mor. Ele é o mais embaçado que os outros lendários. Ô, Léo, é porque eu não tô no computador aqui, porque senão eu faria uma enquete no Twitter agora e humilharia vocês como eu faço com o Dan aqui. Sempre que eu faço enquete no Twitter, o público... Não, toda vez que você fala isso, você perde a enquete. É incrível, velho. Mentira. Não, o chororô do Valdívia é grande, todo mundo lembra disso. É o Valdívia. O chororô do Valdívia é grande. Ô, porra. Inclusive, o Valdívia é grande porque eliminou os caras também, né? Não foi a eliminação? Era da época que o Corinthians estava com o Timaço, com o Tevez e o Mascherano lá. Aí foi 1-0, puta, foi aquela bola que sobrou, ele saiu na velô, que ele não tinha, né? Mas na época ele era novinho, ele chegou e pegou rachado e meteu pra dentro. Cara, como que o Jordan Corinthians acabou de conseguiu... falar uma das maiores mentiras da história. Tava com Tevez e Mascherano. Eu vou deixar passar. Porque é mais legal, a história é mais legal. Deixa assim. Mas Fake news do bem. Fake news do bem. Tava na Série B. É verdade. Mas fake news do bem. 2008. Não, já era humano. Como caralho o Corinthians conseguiu ter Tevez e Mascherano no mesmo time, velho? É muito bizarro isso. Era uma promessa na Argentina, veio pro Brasil, tipo o Flaco Lopes. Era MSI, lavagem de dinheiro. Tanto é que o tal do Piaget não pode voltar pro Brasil até hoje. Ele não pode pisar aqui, que ele tem mandato de prisão contra ele. Obina, não sei porque tá aí, tá? Você tá maluco? Que? Contextualizando o Obina meteu 5 gols nesse jogo. Só que 2 foram anulados. Mas foi da hora. E aí, o Obina é melhor que a torcida cantou e tal. Mas pra mim é legalzinho, porque... Não sei porque tá aí, não hat-trick e tal. Não tá dos maiores. Cara, o Obina era... Brasileirão, né? Caralho, Brasileirão. O cara meteu um hat-trick nos Gambá, com o Corinthians com um time muito melhor que o do Palmeiras, velho. É muito histórico isso, a gente massacra o Corinthians. Massacra, a gente guisou nos caras. Com 3-0, com 3 gols do Obina. Não, mudei. A minha é legalzinho. Mudei porque o Corinthians tinha Ronaldo Fenômeno. Era Ronaldo contra Obina e o time do Corinthians não era pouco melhor que o do Palmeiras, não. Era muito melhor. Foi campeão da Copa do Brasil esse ano, no ano seguinte. Não. O Palmeiras velho. E depois... bom. O Palmeiras quase ganhou o Brasileirão. O Corinthians foi campeão brasileiro esse ano, foi? Ou foi a Copa do Brasil? Foi a Copa do Brasil contra o Inter. Copa do Brasil, Então, cara... O Palmeiras quase ganhou o Brasileirão. Só que pipoca. O Pierre machucou e o Pierre era a estabilidade do time. Aí o Pierre machucou. E veio o Muricy, né? O Muricy. O Palmeiras nem pra porra da Libertadores foi, velho. Inacreditável, mano. Isso é surreal, mano. O Palmeiras nem pra Libertadores. Pra mim, esse é lendário. Elenco curto. Praz, lendário. O respeito. Praz, lendário? 2015. Eu explico essa. Essa é comigo. Semifinais. Eu explico essa. Semifinal do Campeonato Paulista de 2015. Eu lembro bem desse jogo. Palmeiras, após passar por uma reconstrução, contratar mais de 24 jogadores, Palmeiras enfrenta o Corinthians
Corinthians de Tite. Corinthians que estava invicto no Campeonato Paulista, enquanto o Palmeiras passava por um momento de muitos altos e baixos com Oswaldo de Oliveira. O Palmeiras foi lá, ainda era 2 torcidas, vale destacar. A torcida fez um lindo mosaico de 93, o nome do Corinthians e tal. E durante o jogo, o Palmeiras abre o placar com o Vitor Ramos, Corinthians vira e já nos 27 minutos ali... Você lembra quem fez o gol do Corinthians? Lembra? Foi o Danilo e foi o Mendonça. Lembra desse cara? Ele joga até hoje. É ruinzinho pra caramba. Ele fez só aquilo. Ele humilhou o Palmeiras dentro do Ceará, pô. Lembra no passado, não? 3-2 Ceará. Não, ele jogou bem esse cara. É ruinzinho e ele joga até hoje, esse cara. Contra o Palmeiras. Ele vira craque. Inacreditável. Aí o Palmeiras empatou com o Rafael Marques, que era rei dos clássicos, foi para os pênaltis. O Rafa Marques estava voando mesmo nessa época, ele estava embaçado. Muito fã do Rafa Marques. Golaço, inclusive, foi um baita golaço. Golaço. Nos pênaltis, tal qualzinho, Robinho perde o primeiro. Perdeu. Era um dos craques do time. Era um dos melhores jogadores do time, era o Robinho ali, que tinha metido gol de cobertura contra o São Paulo. Aí vai passando, todo mundo acertando, chega no quinto pênalti. E o Corinthians tinha o time dos sonhos dos caras, que é Fábio Santos, Renato Augusto, Fagner, Ralf. Tá ligado? É todos esses caras que estão na história do... O Jadson também. Sim. O Jadson tava esse ano já? Ele não tava no São Paulo ainda? Jadson e Renato Augusto, era a dupla desse 2015. O Corinthians era um timaço, gente. O Corinthians era um timaço. Falei que o Corinthians não ganhou nenhum clássico do Palmeiras em 2015. Verdão tinha o Cleiton Xavier. Eu gosto do Cleiton Xavier, hein? Nossa, cara, era bom também demais. O Corinthians foi campeão brasileiro esse ano, com o Jadson sendo o craque do campeonato. Era embaçado o time dos caras. A batida do Cleiton Xavier nos pênaltis é no meio, de tanta qualidade que ele bate. Eu lembro a sequência do Palmeiras, gente. Começa Robinho... O que eu lembro bem, que esse jogo foi emocionante pra mim, foi a história dos pênaltis, né? Primeiro de ter empatado o jogo e levado pros pênaltis, ter sido na casa dos caras. Naquela época podia ir uma parcela pequena, então tinha tipo 5 mil torcedores do Palmeiras lá no cantinho. E o Palmeiras começou perdendo e virou na última sequência de cobrança, tá ligado? Então, isso foi a história. O Dudu, gente. O Dudu bate o pênalti. O Dudu acerta. O Dudu acertou. E o Dudu bate no cantinho e acerta. Chega o Elias, era só o Elias fazer. E pegou o Fernando Praz. Fernando Praz pega tal qual o mesmo canto que o Marcelinho bateu, faz a comemoração do Marcos e tal. Aí depois bate o Kelvin. Acerta, mano, o Kelvin e o zagueirão Jackson lá, que depois foi embora também. As alternadas. Ele era bem ruimzinho, mas ele bateu bem. Aí vai lá o Petros, e o Praz fala, acabou o Petros, e assim o Palmeiras classifica contra o Corinthians invicto de Tite. E ele pegou bonito. Nossa, foi mais ele pegou bonito no cantinho, assim, ó, aquele foi um pulo ali que foi, mano, top demais, foi muito clássico. Foi muito bom. Esse clássico para mim representa o respeito voltou. Para mim representa quando o Palmeiras mostra, olha, voltamos. Claro que muita gente fala sobre Cruz do Santos na final da Copa do Brasil e tal, mas já contra o Corinthians, o Palmeiras eliminar o seu maior rival, que estava em uma fase incrível, com um timaço lá dentro da casa deles, para mim mostra que o respeito voltou. Mostra que o Palmeiras que está agora começou aí. Esse foi o primeiro grande jogo dessa grande era do Palmeiras. Então, o início de tudo, para mim, foi isso. Então, é lendário para mim. Então, Palmeiras lendário contra o Corinthians, 2015. De tudo isso, é só grande. Que depois a gente vai perder pro Santos. Você viu que eu falei toda a história que foi top e tal, e bababá, bibibi, para chegar na conclusão de que é grande. É grande. Que grande, cara. Como assim? O contexto todo é legal, só que isso aqui não deu porra nenhuma. Deu um vice-campeonato pro Santos. Como que você vai comparar? Olha a categoria, olha a prateleira de lendário. Tem Palmeiras e Corinthians na Libertadores. Mano, tem Palmeiras e Corinthians no Paulista de 93. Mano, olha o... 8-0. Você tá de sacanagem. Olha só, em comparação, isso aqui é um dos campeonatos mais importantes da história do Palmeiras, um dos títulos mais importantes da história do Palmeiras. Arrancada heróica. Isso daqui é uma Libertadores eliminando os caras, que a gente foi campeão depois. Isso aqui é o Campeonato Brasileiro segundo os caras, isso aqui é o maior goleado da história. Isso aqui é, muito legal, mas é um campeonato que não vale porra nenhuma. A gente perdeu pro Santos na final. A gente perdeu pro Santos na final. Não nada. Não levou em nada. Cara. Estamos de Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians é o campeonato à parte. Mas o título vale. O título tem que ter contexto também. Não deu em nada isso daqui. A gente é grande. Isso. Não deu em nada. Ele tá entre os grandes por causa de todo esse contexto que a gente falou. Exatamente. Porque senão ele não estaria nem entre os grandes. Porque não teve a relevância. Agora também.
Esculhambar também. Vocês vão ver, vou colocar lá embaixo todos também agora. Se esse não é lendário, todos são lá embaixo. Porque nenhum pode chegar perto desse. Ô, louco. Eu falei que é o maior, porque eu não quero. Você tá brincando, pô. Você tá falando de Libertadores. Mano, você meteu uma enquete, você não vai ter uma pessoa que concorda com você. Exatamente. Falar que esse aqui é o maior lendário, que ele é maior do que... Falar que esse é maior que o Palmeiras 93 e Libertadores. Não chega perto dos dois. Eu não falei isso. Eu não falei isso. Eu falei que tem que estar lá, junto com esses dois. Porque você tá querendo que desce 8x0 e suba esse. Você tá falando que isso aqui é maior que 8x0. Tá desce 8x0 e desce o Brasileirão. Fica lá do Petros. Não. Aí você já tá tirando. Aí você já tá zoando. Não é possível. Sacanagem. Aí você tá de piada, pô. Não, aí você enlouqueceu mesmo. Não é possível. Tá bom, pega a vida, então. Aí chama. Aí, alô, Polícia Federal! Pelo amor de Deus! Tá maluco, mano. Tá bom. O primeiro a final do até me adiantando, a final do Paulista de 2021 foi muito maior que esse, mano. A gente ganhou em cima dos caras na nossa casa e foi a vingança. E, mano, não chega nem perto. Ele é muito mais lendário do que esse. Não chega nem perto. É bem da hora. Mas esse foi da hora, foi bem da hora. Eu lembro bem, foi bem top. Ele é grande. Parece até que a gente tá esculhambando esse jogo porque você tá exagerando pra caralho nele. A gente não colocou ele como legalzinho, a gente colocou ele como um dos grandes derby. Pra mim tá excelente. Atenção, os gambá de verde estão mais perto. É você. É você. Vamos seguir. Se o chapéu do Valdívia tá como grande, o chapéu do Dudu é grande também. Bom. É lógico, o chapéu do Dudu foi absurdo, mano. Absurdo. Foi absurdo. Contar o contexto desse jogo, eu lembro bem. Foi o Palmeiras jogou contra o Corinthians no Pacaembu. Tava com um jejunzinho lá no Paca, né? Palmeiras e Corinthians. Tinha bastante clássico lá, e uma época, né, diminuiu, e aí o Palmeiras fazia uns anos que não ganhava do Corinthians no Pacaembu. E aí fez esse clássico lá no Paca de novo. E, mano, tá aquele jogo pegado e tal, né, como sempre. 0x0, 40 minutos mais ou menos, pênalti pros caras. Aí você fala, puta, não acredito, mano, vamos perder de novo aquele 1x0 chorado, aquele pênalti, aquela roubalheira. Pênalti, né? Bem do burro, inclusive, do Thiago Martins. Pênalti idiota, mano. Thiago Martins, mano, ele irritava a torcida muito também na época. Puta que pariu, mas muita coisa. E nossa. Aí, mano, pênalti, fala, mano, não acredito, mano, vamos perder desses caras, mano, não é possível. E aí o Praz, mano, faz uma puta defesa lá do Luca. O Luca bateu, ele pegou no cantinho, foi, mano. Eu lembro que a torcida vibrou como se fosse um título, aquela defesa. E o time, todo mundo, e o Praz, e pai, mano, e deu aquela moral. Tem um vídeo do Globo Esporte. Joga na tela que eu coloquei aí. O Praz comemorando com a torcida. Aí o Praz tava comemorando com a torcida e quando voltou, aconteceu o quê, Léo? E aí voltou, mano, a coisa mais improvável. Dividida entre Dudu, 1,60 m e pouco, e gigante Cássio. Eles foram rachar, o Dudu de cabeça pegou antes e fez gol de cobertura de cabeça do Cássio, mano. 42, sei lá, 43. 1x0 e aquela explosão. E aí o Dudu pega o chapéu lá do repórter e mete o chapéu aqui, ó, pra mostrar que o Palmeiras deu o chapéu no Corinthians na contratação dele. Isso é louco, foi um dos grandes da história. Matéria do UOL de 2015. Que venceu a concorrência pesado e já conta com o Dudu para 2015. Para quem não lembra, o Dudu, que era do Grêmio, a mídia cravou o Dudu no Corinthians. Cravou, já era certo. Não é que só cravou, né? Não é que só cravou, é que o Corinthians pagou o passaporte do Dudu, né? Vale destacar. Tanto que o Dudu falou isso. O Corinthians pagou o passaporte americano do Dudu para ele jogar fora da Cup. Só que na última noite, lá de uma sexta-feira, o Matos foi conversar com o Dudu. Não foi conversar com o Dudu. A história tá aí. E o São Paulo tava tentando o Corinthians também. Só que o Corinthians, na mídia, tava dando como certo já a contratação do Dudu. O Corinthians contrata o Dudu, já conta com ele. Então, esse chapéu é muito icônico, cara. Pro cara que vai virar o maior ídolo do Não, e foi icônico porque foi o começo da virada do Palmeiras para essa aí conta, agora. Né? Porque... Aí conta, né? O do Praz não conta, né? Aí você tá falando assim? que é um grande início. O do Praz não conta como um grande início, né? Mas esse conta. Não, esse tá conta. Bom. Esse que conta, porque para mim o marco foi o Dudu. O Dudu Sim. Foi o marco de os jogadores top do Brasil
querem jogar no Palmeiras de novo. Exatamente. Antes os caras não queriam mais. Lembra do Marcelo Moreno, do pai os caras não queriam vir jogar no Palmeiras, os top. O caso do pau no cu do pai do Marcelo Moreno lá, que falou merda do Palmeiras. Que ele falou merda do Palmeiras e do Flamengo. Quem são os dois maiores do Brasil hoje? Palmeiras e Flamengo. Que mostra que ele não entende porra nenhuma. Como dizia meu avô, ele entende de plantação de ovos. É isso que ele entende. Exato. Esse é grande, né? O Léo explicou. Esse é grande. É grande. É grande. Palmeiras 2, Corinthians 0. Neoquímica Arena não era Itaquerão, Arena Corinthians. Brasileirão em 2016. Palmeiras sem Gabriel Jesus. Impressorão? Você diz o impressorão? Impressorão. Pode ser o impressorão. Não, legalzinho não. Por que isso aqui? Qual? O do Moisés? O do Moisés. Eu vou explicar o porquê tá aqui. Você é louco. Olha só. Inclusive, o Felipe, a gente fez tier list das maiores comemorações da história do Palmeiras. Essa comemoração tava lá. Essa tá lá. Então eu vou explicar o porquê esse é um dos mais tops da história do Palmeiras. Então vamos lá. Como que foi? Não, vou te explicar o contexto. Você vai acabar concordando comigo. Você tá falando isso do Moisés. Se você for um cara... Calma. Se você for um cara sensato, você vai ouvir minha argumentação e você vai falar, mano, pensando bem, eu acho que você tem razão. Não. Mas não vou nem falar de Gabriel Jesus. Vou nem falar do Gabriel Jesus. Corridos. Calma. Vai, fala. Deixa eu argumentar, escuta de coração aberto. Então, o Palmeiras começou essa reviravolta em 2014 para 2015, vindo, que começou a contratar caras, o Dudu era o craque, 2015 foi aquela guinada, porque teve aquele campeonato em cima do Santos que foi icônico, aço. E aí, 2016, mano, o Palmeiras tava com um timaço e fazia 22 anos que a gente não ganhava um brasileiro. Então, aquilo tava muito aqui, ó, na torcida do Palmeiras de, mano, vamos consolidar que a gente é gigante de novo e a gente precisa ganhar esse brasileiro de novo. Porque, mano, 22 anos sem ganhar, tá ligado? E o Palmeiras tava ali jogando bem pra caramba, só que o Flamengo começou a engatar, mano, engatou a quinta e tava atropelando. Vral. E ali começou a grande rivalidade entre Palmeiras e Flamengo, que existe até hoje. Começou nesse ano, porque o Flamengo embalou e aí a torcida começou, cheirinho de hepta, porque eles, mano, estavam atropelando todo mundo e o Palmeiras foi ter uma sequência só pedreira, né? E aí o Flamengo falou, mano, é agora que a gente vai passar eles. Porque, mano, eles vão ter só pedreira e vão terminar com um derby lá no impressorão, né? E aí, Palmeiras foi lá, foi ganhando. Teve aquele do Cruzeiro que o Palmeiras empatou, que impediu o Flamengo de passar a gente, que o Zé Roberto deu a barrigada lá, e esse foi a última da sequência pesada. E aí os caras falaram, mano, é agora. O Flamengo ganhou, e se o Palmeiras não ganha, eles passavam a gente. E é um abraço, a gente ia perder o título ali. E aí, mano, o Palmeiras chega na Arena Corinthians. O Corinthians era o atual campeão brasileiro. Não é qualquer time. Era um baita time deles também. Mas tinha Palmeiras... saído mais da metade do time, hein? Era o Cristóvão Borges do técnico Corinthians. Se cai nesse Tudo bem. Beleza, não tô falando que era um maior da história, mas era um ótimo time dele, atual campeão, e no ano seguinte eles foram campeões de novo do Brasileirão. Palmeiras e Corinthians dividiram, né? 15, 17 o Corinthians, 16 e 18 o Palmeiras. Ficou só os dois. E aí o Palmeiras chegou nessa sequência, precisava ganhar para não perder a liderança. Mano, vitória imponente, alviverde imponente, o hino. Moisés era o profeta, meteu o gol, pegou lá a câmera do cara, abriu o Mar Verde dentro do impressorão lá, dentro do marginalzão, mano. Ele meteu lá, abriu o Mar Verde dentro do estádio dos caras, 2-0. E esse jogo foi o jogo que o Flamengo olhou e falou, mano, não adianta quantos jogos a gente ganhe, os caras não vão parar de ganhar também. A gente não vai pegar os caras. Depois disso, os caras murcharam e o Palmeiras foi, mano. E foi então, aí que veio cheirinho, porque nesse mesmo ano o Flamengo perde a final da Sul-Americana com Paquetá, Vinícius Júnior, os caralho. Exato, e aí começou a maior rivalidade do Brasil hoje, depois do derby, por causa de toda a história, mas em termos de nível técnico é o maior clássico que tem, sul-americano, inclusive. Em termos técnicos é o maior que tem. Criou uma puta rivalidade e a gente começou o apelido de cheirinho ali. Olha o tamanho desse jogo, mano.
Olha o tamanho histórico. Meu peru, é um dos grandes jogos da história do Palmeiras. Vai tomar. Olha o contexto. Meu peru, se for um cara, se você for um cara sensato, você ouviu e falou, mano, eu acho que ele tem um ponto aí. Ele não dá pra ser legalzinho ou porque tá aqui. Esse daí pra mim, os dois, ele tá no mesmo patamar do Petros. Os dois são grandes. Ele é muito grande. É muito grande. Não é por causa que o Moisés é maior que o Praz, inclusive o Praz estava aí. Se você é tão fã do Praz, você tá ligado que foi o maior título da história do Praz. Mas ele tava no elenco, mano. Foi o primeiro brasileiro ali que ele ganhou, foi o maior título em termos de expressão do Praz. Não tem que falar. Não, mas agora eu quero que você, com toda essa argumentação, você ainda mantém que é porque tá aqui? Não, eu mantenho que é um legalzinho. Aí, já aumentou, já aumentou. Já aumentou. Eu aumento de novo, porque eu lembrei do Mina dançando em frente a Gaviões da Fiel. Exato, mano. Foi um jogo embaçadíssimo, mano. Foi lá o Mineration lá, você é louco. Então, pra mim é lendário já, mas acho que maior talvez. Vamos pra piscadinha do Davidson. Que pra mim é porque tá aqui. Pronto, primeiro, inaugura logo essa posição. Por que tá aqui? Qual? Piscadinha do Davidson? Palmeiras 1. Ele foi legalzinho por causa da piscadinha. Pra mim, ele foi legalzinho por causa da piscadinha. Larga de me tocar. Você tá aparecendo no print com por que tá aqui, sim. Bota logo lá por que tá aqui. É o Palmeiras 1-0 Corinthians. Eu coloquei esse especialmente pra inaugurar essa posição. Estancou o porradeiro. O único jogo aqui que deu porrada. A porrada é importante no futebol. Pra mim foi legalzinho porque, mano, o cara fez o gol da vitória, deu uma piscadinha pros caras, começou a treta e o Palmeiras tava num histórico não muito bom contra o Corinthians na época. A gente precisava ganhar deles. Tava tipo, os caras, né, tava pau a pau ali, mano, e foi da hora. Pô, mas toda vitória contra o Corinthians, a gente vai arranjar um motivo pra gente colocar pelo menos um legalzinho. Toda vitória. Porque ganhar deles não é legalzinho, ganhar deles eu acho que não vai ter jeito, assim, pra pesar a mão, vai ter que descer o Obina e colocar o Davidson aqui. Não, Obina não. Mas é porque, cara... Não, Obina não. Deixa esse do Davidson. Tem que pesar a mão, gente. Mas vai ficar só o do Davidson lá embaixo? Vai ter que ter mais algum, pô. Vai ter mais um aí. Não, mas o do Davidson acho que foi mais legalzinho que o do Obina. Porque deu a gente treta, foi campeão brasileiro. Estancou porradeiro. É mó da hora quando quebra porrada. E, mano, ele provocou os gambá, mano. Você é louco, só aí ele é legalzinho. Verdade, demais. O Obina fez 3 gols e não fez uma provocadinha. Desce o Obina. Vai ter que descer o Obina. O Davidson vai ter que ser um legalzinho, pô. O maluco dá uma piscadinha pros caras. E depois o Davidson ainda vai fazer o gol do título brasileiro. O Davidson, o Davinho tá na história do Palmeiras muito mais que o Obina, né? O Obina meio que, mano, não tá na história do Palmeiras. O Davinho, querendo ou não, sempre vai estar, mano. Ele meteu o gol do título. Fica a informação aqui que o Breno Lopes é ruim e ele não é esculhambado por nenhum palmeirense. Porque o cara fez o gol de 2000, mano, e nunca vai ser esculhambado. Os caras podem falar, mano, já deu, tal, obrigado. Mas, mano, ele sempre vai, tipo, não, tá mal, mas... Fica a informação aqui que só tem 2 jogadores na história do futebol brasileiro que fizeram o gol do título brasileiro e gol do título da Libertadores. Pelé e Daverson. Exato. O nível era bem parecido, tecnicamente. Exatamente. Esses 4 aí, a gente sempre... O Pelé fez gol contra o Flamengo na final da Libertadores? Não fez, olha aí. Porra, pois é. Exatamente. Esses 4 aí não precisa explicar contexto. É só falar que a gente acha que é grande, se não é, porque é de 2020 pra cá, né? Então não tem muito explicar contexto. O Palmeiras campeão ainda com o gol do Patrick, né? Mano, um dos pênaltis mais imbecis da história do futebol. É que assim, Gustavo Gomes, eu te amo muito. Você é um dos maiores ídolos do Palmeiras. Você é o maior zagueiro que eu vi jogar. Ele foi uma cagada absurda. Puta que pariu, velho. Se o Palmeiras perde esse título, o Gomes, ele. Nossa, velho. É inacreditável. Com raiva, mano. Esse pênalti é muito idiota, cara. Tinha cobertura, tinha tudo. Não tinha por que fazer essa porra. E essa final foi feia pra caralho. Nossa, que jogos horrorosos. Esses 2 jogos da final foram muito feios. Muito feios. O Palmeiras tava ganhando de 1-0 e o Gomes faz esse pênalti idiota no final. E mesmo assim o Palmeiras ainda é campeão. É um título, né? Em cima do Corinthians. Eu acho que por causa disso tem que estar nos grandes, mas não sei se pisam no lendário, não.
Felipe caiu. Voltou? Aconteceu o quê? Parou tudo? Não, só você tinha caído. Voltou aqui normal. Ah, tá. Então, tá falando besteira, né? Como sempre. Ah, beleza. Você tá falando do... Repete, então. Você tá falando do Paulistão que a gente ganhou a final contra o Gambá? Que o Gomes faz um dos pênaltis mais imbecis da história. Mas mesmo assim, né? A gente é campeão com um gol de cria. Foi embaçado desse título. Esse título foi absurdo por alguns motivos, né? Um era que a gente tinha perdido o roubadaço no ano 2 anos antes, né? Que foi o VAR, na época que não existia VAR. E aí, mano, engasgou porque foi absurdo, foi uma roubalheira. Ô, Léo, aproveitando que você tá falando disso, muita gente não tá comentando sobre, mas o juiz desse jogo, dessa roubalheira, ele foi no podcast e ele teve a pachorra de falar que ele chegou, ele falou todas as palavras no podcast, tem lá o vídeo do juiz desse jogo. Não podia dar esse pênalti. E falando chegando e falando no Dudu, que se ele fizesse, ele ia mandar voltar. É, eu vi essa história. É inacreditável, cara. O juiz que apitou o jogo, ele falou isso e o cara não tem vergonha na cara de falar um bagulho desse, mano. É muito descarado. Muita gente não tá falando sobre literalmente o assunto mais comentado da última semana, mas tudo bem. Na mídia, você ouviu alguém falando sobre isso? Na mídia ninguém falou. Tá falando. Na mídia não vai falar, né, sobre... Os caras não vão repercutir isso. Enfim, aí o contexto, né? Aí teve toda essa treta, aí, mano, a gente tava sangue no olho da roubalheira que foi, a gente fez implementar o VAR, né? De tanta pressão que a gente botou, teve VAR. E aí. E mesmo esse foi tão roubado que a gente chamava o Galhote de banana. Foi a única vez que o Galhote botou o pau na mesa, que ele falou que o campeonato estava manchado, Paulistinha, né? Que até hoje, quando o Palmeiras ganha, ficam falando desse negócio de Paulistinha por causa dessa declaração do Galhote. E aí, mano, o gol do Luiz Adriano, que eu acho um otário, mas ele era bom de bola, né? Mas é que as atitudes dele é de um lixo. Ele poderia ser ídolo do Palmeiras, né? Ele conseguiu ser clássicos e tal. Ele conseguiu virar escória. Porque ele é um idiota, né? Tipo, ele é o Edilson da nossa história. É o Edilson mais novo. Então ele fez o gol e, mano, tava acabando o jogo, mano. Faltava 50. Era o último lance. A bola tava sem futuro ali. E aí o Gomes deu um carrinho idiota, assim. Eu nunca vi uma atitude tão estúpida dele, do maior zagueiro da história do Palmeiras, de que eu tenha visto, né? Para mim é o maior ídolo na zaga. Historicamente, você pode falar do Luiz Pereira, mas eu não vi. Então, mas a dupla de zaga, a maior dupla de zaga do Palmeiras, acho que quase indiscutível já é Luiz Pereira e Gomes. Inclusive, o Luiz Pereira acho que ainda é o zagueiro que mais fez gols, né, na história do Palmeiras. E o Gomes vai passar em breve. O Gomes é questão de tempo. Mas o Gomes vai ser o maior da história em gols também. E aí, inclusive esse ano ele deve chegar nessa marca, eu acredito, porque ele faz muito gol. E aí, mano, foi pros pênaltis. Aí deu de novo aquele negócio, porque 2 anos antes também foi nos pênaltis, Cássio pegando muito, e os caras estavam comemorando. Eu lembro o vídeo do Neto falando, mano, aqui é Corinthians é isso, nossa, é assim mesmo, é do jeito que a gente gosta, e o Cássio vai catar tudo, e já tava ali, Corinthians campeão, porque é o Cássio. Né, não, se tem um negócio que tem momentum, é esporte. Que você chega ali, ó, porra, eu peguei ali o ritmo, o momentum, agora é tudo meu, cara. O Palmeiras estava para ser campeão no último lance, um pênalti imbecil, os caras empatam. O Palmeiras vai broxado para pênaltis, murchaço. Pode crer. E o Corinthians vai com o ânimo lá na puta que pariu. Então E aí todo mundo. Super pessimista. Que? Cortou. Eu fiquei super pessimista. Todos os pênaltis do Palmeiras. Todo mundo, todo mundo, mano. Eu tinha certeza que o Palmeiras ia perder esse título depois que os caras falaram. E aí todo mundo só falando, o Cássio é embaçado, vai pegar. Foi a primeira vez que eu vi um goleiro frangar um pênalti. Pô, pior, velho. Pênalti do Scarpa. O Scarpa chutou no pé dele, ele tirou o pé pra bola entrar. Ele mexeu o pé pra bola entrar, porque se ele ficar parado, plantado, batia no pé dele e saía. O Scarpa bateu mal. Lucas Lima fez o dele, mal, né? mal, o Lucas Lima perdeu. Fez. Perdeu foi o Bruno Henrique. Bruno Henrique, esse era gambá, hein? Gostava de perder um pênalti do Palmeiras. Ele era até bom jogador, metia bastante gol, mas, mano, ele gostava de perder um pênalti, hein?
Nossa. O Bruno Henrique começou a jogar pra caralho no Palmeiras quando ele tomou uma voadora no peito. Vocês lembram disso? Teve um jogo que ele tomou uma voadora. E aí, mano, aquele último pênalti, o Patrick de Paula surgindo. E, mano, e foi. O ídolo, demais. o ídolo Patrick no ano. Pra mim, ele virou, assim, deu o status de ídolo naquele jogo também. Pra mim, ele virou. É possível. O grande símbolo da base, né, quando surgiu. Ele foi o primeiro grande ídolo da base. Exato. Dessa reformulação. O Gabriel Jesus ele já era da reformulação. O Gabriel Jesus, ele não foi resultado da reformulação. Tipo, a reformulação demora. Então ele foi um achado. Foi um achado que o Palmeiras pegou lá da Várzea, né? Lá em Jardim Peri, pegou e viu o talento. O moleque já chegou com 16 anos no Palmeiras e virou e foi top. Mas foi uma cagada, assim. Não foi pelo ótimo trabalho da base que, né, entendeu? Da reformulação. E a questão aí veio uma safra, né? Existe a diferença, porque o Gabriel Jesus foi um caso. Foi um jogador revelado. O Patrick veio uma leva de jogadores revelados. Agora veio uma safra. E agora tem uma outra. Então agora sempre tendo leva, porque o Palmeiras trabalha bem. Então o Gabriel Jesus ainda não foi reflexo da reformulação, porque não tinha dado tempo. Mas já tinha começado. Mas ele foi um caso isolado. Sim, e só começou a usar a base mais ainda, tendo novas praças, por causa que o Patrick de Paula fez esse gol, por causa que o Gabriel Menino começou a jogar bem, por causa que o Danilo jogou bem. Então esses jogadores foram João Paulo Sampaio, para vir Hendrick, para vir todos os outros, e a gente ter confiança nesse cara da base. Não, e João Paulo Sampaio, o segundo maior responsável pela reformulação do Palmeiras, só atrás do Paulo Nobre, né? Porque quem não sabe, o João Paulo Sampaio é um gênio que cuida das categorias de base do Palmeiras. Não, vamos ser justos com o Matos. O Matos fez umas cagadas e tal, mas o Matos. Mas o João Paulo Sampaio é mais importante que o Matos. Ele era embaçado nisso. Ele fez essa visão com o Paulo Nobre. Ele chegou pro Paulo Nobre, ó, precisamos investir na base, precisamos investir no CT, fazer academia e tal. Então, o Nobre, ele é o embaçadíssimo. Mas se não fosse o Matos fazer isso junto, não tinha chego, então... E o João Paulo Sampaio é quem botou a mão na massa e fez acontecer, né? Que o cara é absurdo. Até hoje ele é o foda, assim. O João Paulo Sampaio foi indicado pro trabalho pelo Matos. O Matos falou assim, contrata esse cara porque ele é embaçado. Então, o João Paulo Sampaio falou numa entrevista esses dias que o Luxemburgo é a melhor coisa que podia acontecer para a base do Palmeiras. Né? Porque o Luxemburgo realmente ele pegou. O Luxemburgo ele devia ser contratado pelo Palmeiras para ele ter uma vaga, um trampo com a base, porque o olho que ele tem para talento é bizarro. Ele chegou no jogo lá que o Danilo era reserva do Sub-20. Ele falou: coloca esse cara para jogar e já puxou o Danilo já profissional. Ele meteu o Zé de segundo volante. O Zé, ninguém aguentava mais ver a cara do Zé, mano. Exatamente. E aí depois ele se consolidou na vaga com o Abel, mas ele botou o Zé de segundo volante e o Zé deslanchou, porque ele tava jogando nada de meia. É o maior entendedor de futebol do Brasil, se chama Luxemburgo. Ele entende muito, só que eu acho que ele peca hoje, né? Ele já foi bom nisso, mas hoje ele peca gestão de grupo. Isso. E é onde o Abel Mano... O Abel nunca viu um cara igual, consegue fazer ano após ano, manter o time motivado. Nunca vi um cara fazer isso por tanto tempo no Brasil. Isso é bizarro. Dito isso, talvez só o Tele Santana. Né? Pra mim é grande. Eu acho que é grande também. Eu coloco ele no lendário se tivesse máximo 5, mas... Não, inclusive, eu coloco no lendário tirando 8-0, mas vocês não vão tirar. Depois desce. Deixa aqui no lendário, depois desce. Depois a gente desce. Legalzinho, né? Então, se o limite são 5 no lendário... Não, são 3 ainda. A gente só tá deixando 3. Aqui, mas depois vai descer. É só pra tocar. Não, então, tá bom, beleza. Pô, legalzinho. O 4-0, cara, ele é legalzinho, só que eu quase boto ele no grande porque tiveram alguns temperos nesse. A gente humilhou esse cara. Pra mim ele é grande. Pra mim ele é grande. É o primeiro único jogo. Camisa lá para endividados, mano. Aquela camisa que ele fez aqui. Aí tava empréstimo para negativado. Aí o Veiga faz um gol e ele chega aqui com a camisa. E pá aqui na frente, que o Corinthians tava com esse negócio de dever marmita. Aí, tipo, empréstimo para negativado e vai. E depois ainda teve o documentário. Essa camisa só teve uma vez. E foi, mano, muito bem colocado.
E ainda teve um documentáriozinho do Fantástico mostrando o vestiário do Corinthians, né? E o Fábio Santos falando: não dá para jogar de igual para igual com os caras, pô. Não dá. Se a gente ia tomar 5, 6, a gente vai ser humilhado aqui. Não dá para jogar de igual para igual com os caras. Aí viram esse vídeo foi da hora demais, mano. Não sei o que lá. Nossa, isso daí foi top demais. É bom demais, cara. Pra mim, ele é um dos grandes, porque tem todo um contexto. Um jogo antes, para dar ainda mais contexto, desse Palmeiras 4, Corinthians 0, o Corinthians faz um 5-1 no Fluminense. Então eles vieram lá em cima. E o Palmeiras fez uma partida horrorosa contra o River Plate, porque foi logo em seguida a semifinal daquele Palmeiras tomou um 2-0 em casa. Eu mais fiquei aqui, ó, na minha vida, esse do River Plate. Não sei como eu sobrevivi a esse jogo. Então o Corinthians foi assim, Palmeiras foi assim, só que o Palmeiras fez um 4. Esse jogo eu queria ir embora da sala, assim. Nossa, pelo amor de Deus. Foi torturante, assim. Isso é louco. É inacreditável, esse bagulho é inacreditável, velho. Esse contra o River, eu não gosto nem de lembrar desse jogo. Esse aqui é grande, com certeza. Não sei porque tá aqui, hein? Não sei porque tá aqui. Não sei porque tá aqui. Qual que é esse? 2-0 semifinal de 2021. Que foi o gol do Luiz Adriano. Foi da hora e tal, mas não tá na lista dos maiores derbys e tal. Mas pouco se fala que esse foi aquela comemoração do Luiz Adriano. Que foda-se o Luiz Adriano. O Palmeiras ganhou fácil, mano. O Palmeiras foi um 2-0 sem sofrer. Dava pra ter sido 4-5. Foi tipo, mano, vamos ter dó dos caras. 2-0. Tranquilo. É que tem uma comemoração. Cara, cada 2 dias. Dane-se o Luiz Adriano, né? Só que ele faz uma comemoração que é o 2-0 que ele sai aqui. É da hora. Mas caguei. A imagem dele fazendo isso e o Cássio de fundo é muito boa. Era uma das minhas favoritas antes dele desrespeitar o Palmeiras, né? Mas depois que desrespeitou. Pra mim é legalzinho. Esse 3-0 aí no. Esse aqui, eu e o Léo, a gente estava no estádio, junto com o nosso pai. Foi na Arena Barueri. 3-0. Esse foi muito da hora, mano. Legal. Foi da hora, né? Mas ele tá no legalzinho, né? Mas foi da hora, porque ele tava lá e foi o Vitão da massa lá e, mano, o Palmeiras atropelou os caras. E o Palmeiras fez 2 gols que parecia replay, velho. O primeiro e o segundo pareceram replay. O gol foi igualzinho. Escanteio, né? Igualzinho, escanteio. E o terceiro o Palmeiras fazia muito gol de escanteio esse ano. Fez muito gol de escanteio esse ano. O Palmeiras tava embaçado no escanteio. Esse foi outro jogo que, assim como esse 2-0, esse 3-0 foi fácil. O jogo foi fácil. Foi um derby que foi ridiculamente fácil. O Palmeiras nem fez esforço para ganhar. Poderia ser 4 porque o Palmeiras teve gol anulado, inclusive, né? O gol do Veiga anulado, porque o Rony tá impedido. Complicado o Rony, mas Rony que fez esse jogo, o Gomes fez esse jogo. Não, e a comemoração do Rony é muito engraçado, porque ele vai dar uma cambalhota e depois ele... Não foi esse no gol dele, foi no gol do Gomes isso. O Gomes vai comemorar, o Rony vai e ele dá um pisão com os 2 pés assim, em cima de uma placa de publicidade e cai, ele leva um rola. O Rony é maluco, velho. E esse jogo aqui, esse jogo aqui ainda tem um contexto de arquibancada, que como foi na Arena Barueri e tava tendo carnaval, a mancha tava meio pingada nesse jogo. E aí teve uma briga na nossa frente, na minha frente do Léo, que os malucos, um puxou o bandeirão, o outro puxou de volta. Aí daqui a pouco, quando o bandeirão saiu no gol do Palmeiras, os caras começaram a quase sair na mão na nossa frente, velho. Os caras da torcida organizada lá. Esse jogo foi muito doido. Acontece. Aí ficaram se olhando feio o resto da partida. O jogo inteiro. Os caras da torcida mesmo organizada e não deixaram os caras brigar. Exato. Eles impediram. Eles quem falaram fato, assim. Eles chegaram assim, basicamente, e falaram assim: mano, vocês tretarem, os dois vão apanhar de nós. Então fica na boa aí, cada um na sua. Tá tranquilo. Que é Palmeiras. Né? Eu vou falar desse, vocês falam que vocês descem. Eu nem vou dar conta, já expliquei muito e tal. 8-0 do Corinthians. Mas só vai ter 3 lendários mesmo? Essa isso tá definido? Só 3 mesmo. Tem que ficar. Então, ao invés de falar, vamos falar. Cada um fala o seu top 3. Meu top 3 é 93, 99. E aí o outro lendário. Vai falando vocês, eu vou pensar. Mas 2 pra mim tá definido. Aí falta definir o terceiro lendário. Pra mim 93 com certeza, porque 93 pra mim seria até o maior, mas eu perdi. E depois é 99 e aí 94. Eu acho que tá nessa ordem aqui mesmo. É o meu também. É o meu. E o Brasileirão, você diz? Acho que o Brasileirão em cima do Corinthians é muito gigante. Qual que é o último lendário que tá ali? Caiu 8-0. É o Paulista de 2020, gol do Patrick.
Se tu comprar o Patrick, eu compro contigo. Agora, se tu não comprar... Mas vai descer o brasileiro? Não tem o que fazer, pô. Vai descer não tem como descer o brasileiro. Mas eu tô falando com o Léo aqui. Você não tem como descer o brasileiro. Eu tô cogitando bastante. Que é isso? Crime! Se tu comprar o Patrick, eu compro. Eu vou ligar pra polícia. Cara. É a vingança de 2018. Bem, porque foi a vingança. Campeonato brasileiro, o Palmeiras foi octa. Esse jogo foi um dos que eu comemorei muito mais esse paulista do que o brasileiro, para falar bem a verdade, porque foi, mano, foi uma redenção, e eu amo história de redenção, né? Pronto, mano? ótimo. Eu compro total. E é o primeiro título desse time histórico. É o primeiro desse time histórico. É o começo desse time histórico. 94 foi muito top, o contexto é top demais e tal, mas o Palmeiras já tinha acabado de ser campeão brasileiro. E... 10, 94. E é um dos grandes, mas para mim eu faria essa troca. Que tristeza. Que tristeza imensa. Vamos lá, vamos. Fechou. Eu fui traído. Fui traído pela minha própria família, eu não acredito. Eu perdi as duas discussões que eu tentei entrar aqui. Eu tentei colocar 93 como a maior, me fudi. Aí agora eu perdi essa daqui também de 94 maior que 2020. Não teve jeito. Você não tentou colocar 93 como a maior, você tentou colocar 99 como a maior. Tá vendo? Nem você tá lembrando disso. Eu tentei colocar 99 como a maior. Não. Eu tentei colocar 99. Pra mim seria isso aqui, ó. Mas isso aqui seria o meu. Por isso que eu tava falando, pra mim 99 é maior que 2000 e 93 é maior que os dois. Só que eu perdi as duas discussões. Você tá atrapalhando. Eu perdi as duas discussões. Aqui, por favor. A gente ganhou, acabou. Não dá, 2000 é embaçado. Se tem um que pudesse talvez desbancar o de 2000, era o de 99. O de 93 não ia desbancar o de 2000. Mas também não desbanca. O único derby que a gente... A ordem é essa. O único derby que é cantado nas arquibancadas até hoje é esse aqui. O do Marcelinho também é. Agora a aposta que eu fiz com o Felipe, eu ganhei também. Eu falei que ia ter um 7 nos grandes, ele falou vai ter no máximo 5, ó. Conta aí. Tem 8. Eu falei. Mas o 8 é em homenagem a 8x0. 8x0. Perfeito. Não, é uma homenagem no cima do Palmeiras. Quantas estrelas tem? Vê aqui, ó. 8. Por quê? Mês 8. Em agosto. Mês da criação do Verdão. Não, mas é 8x0. A informação que eu tenho é 8x0. Virou 8x0. Agora virou 8x0. 8x0. Essa é a informação assim, que eu tenho. É o 8 e o símbolo do Palmeiras é no formato de 1-0. Então é o 8x0. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Vamos lá. Eu vou falar aqui como ficou a lista. O maior, Palmeiras contra Marcelinho, contra Corinthians, Libertadores. Se você for ficar falando todos Palmeiras e Corinthians numa tier list de derby, aí vai ser um pouco complicado, Felipe. Tá bom, então eu vou só falar Marcelinho no maior, Marcos e Marcelinho no maior. Lendários, Evaí, Libertadores 99 e Patrick de Paula 2020, A Vingança. Grandes, a maior goleada da história, 8x0, Brasileirão de 94, Chapéu do Dudu, Moisés em 2016, junto com o Mina, aquele timaço. Petros e Praz acabou, e também em 74 acabou a fila, chorou do Valdívia, 4x0, Palmeiras de Abel Ferreira, o primeiro 10. Legalzinho, temos o Palmeiras 3x0 em 2022, temos Edmundo e Valdívia humilhando o Corinthians, temos o 5x1 em 86, temos o 4x0 em 2004, 2 gols do Wagner Love, infelizmente, ele que foi pro Corinthians depois, piscadinha do Davis também. E por que está aqui? A gente não entende por que está aqui. Opina e Palmeiras 2021 contra Corinthians semifinal. Eu tô quase querendo descer essa daqui porque está aqui só por causa do Wagner Love, traidor Wagner Love. Desce. Eu sou clubista, para mim não teria nenhum porque tá aqui. Todos são no mínimo legalzinho. No mínimo top. Mas você vai estar aqui no print. Ponto pro print. Aqui, ó. Ficou as duas de traidores. Estão aqui. Luiz Adriano e Wagner Love. Os dois de traidor estão aqui. É isso. Acabou. E o Lobina... Faz sentido. Daí, Léo, pose pro print. Printado. Então, essa é a nossa tier list de Palmeiras e Corinthians, os maiores Palmeiras e Corinthians da história. Cara, agora que se comprometam vocês. Palpite para amanhã. Palmeiras e Corinthians. Para mim é vitória magra. 1x0 ou 2x1 vai ser a vitória. Queria um golzinho de diferença, mas é a vitória e dane-se. Ganhar. Gols? Aqui tem que falar quem faz os gols. Quem faz?
A gente tá sem os caras embaçados, né? Mas eu acho que o Gomes, como ele se poupou, ele vai guardar um. Agora tá só sem o Veiga dos titulares. O Rony voltou. O Rony vai voltar? Já voltou, já. Já de cara? Contra ele jogou contra o Tom Bense já. Ele gosta, hein, né? Ele gosta. Tudo que o Abel Ferreira precisa para colocar o Rony de titular é que ele esteja com 2 pés. Exatamente. Tem alguma possível lei do ex aí? Pra nós? Lei do ex, não, né? Não, né? Lá tem, né? Lá tem, mas lá tem um pau no cu. O Léo falou que o Luiz Adriano é o Edilson da nova geração. Na verdade, eu acho que é esse merda de Guedes. Não, tem 3 Edilson. É muito Edilson. Muito Edilson aí. O cara tem um título tem na 4 carreira. Edilson. Tem 4 Edilson. Tem um que ele é tão irrelevante que a gente não falou. Mas Gabriel? é aquele Gabriel volante. Gabriel, pau no cu dele. Mais um Edilson, otário. O Roger Guedes, ele é tão ridículo que ele tem um título na carreira que o Dudu deu pra ele e ele tem tatuado na perna e ele fica falando merda do Palmeiras lá no Corinthians. O cara deve a carreira dele ao Dudu. E bateram foi pouco, viu? Aquele trote bateram foi pouco nesse cuzão. Principalmente depois que ele falou ontem, né? Principalmente depois que ele falou ontem sobre pois é. o caso do estuprador lá. Mas enfim, palpite para Palmeiras e Corinthians. Meu palpite, cara, eu acho que o Palmeiras vai escarrar na cara deles. 3-0. E... Sempre que o Dan fala goleada aqui, o Palmeiras passa dificuldade, velho. Inacreditável, velho. Impressionante. Mas o Palmeiras vai golear o Corinthians. Vai ter um 4-0 de novo, com um show. O Palmeiras não deixa, não passa com a baliza 0 num jogo faz umas 6 partidas. Mas vai ser contra o Corinthians. Vai ser contra o Corinthians. O Palmeiras faz muita coisa que o Palmeiras não tem feito, ele faz contra o Corinthians. Ele gosta de inaugurar em cima do Corinthians. O Palmeiras não deixa, não passa a baliza 0 contra o time de Série A desde o jogo contra o São Paulo. Lá aquele 0-0. E vai passar contra o Corinthians agora, porque o Eduardo Pereira Rodrigues faz os primeiros 2 gols na temporada. Será contra o Corinthians que Henrique fará mais 2, 4-0. Dudu gosta, o Dudu é uma boa também. Mas o Dudu tá fazendo bem pouco gol essa temporada, né? Mano? Não, ele não fez nenhum. Não fez nenhum. Sabe quem que pode fazer o gol da vitória? Gabriel Menino. Esse aí tá jogando bem, ele tá fazendo uns gols, hein, mano? Ele já meteu um gol lá e meteu... goleador. E meteu cala a boca, sendo que não tinha torcida nenhuma no estádio. Isso aí eu não duvido. Eu quero o Bode que eu acho que vai provocar. Então acho que o Hendrick provocaria, eu acho que o Dudu provocaria. O Hendrick, ele é uma boa. Primeiro gol dele, assim, no derby. Assim, derby, claro. O Hendrick não provoca, ele fica com aquele papo que ele quer ser abraçado por todos os brasileiros, claro, ele não vai provocar ninguém. Ele já comunicou sobre isso faz tempo, cara. Falando mal da Ana Thaís Matos. Ele já comunicou sobre isso ser amado faz tempo. Ele já viu que não vai ser amado, porque no Brasil não tem como ser amado assim. Capaz de entrar um Arthurzinho da vida também, ele meteu o dele também, né? O Arthur tá começando a encaixar bem. Para mim é 3-0, eu vou falar os gols, vai ser gol do Gomes, um gol do Arthur e um gol do Rony. Vai ser isso. Se o Arthur faz o gol, tira a camisa na live para o jogo e roda, porque eu sou muito fã do Arthur, tá? O Arthur é da hora. E isso era contra a contratação? Inclusive, eu fiquei. Você tá de sacanagem. Puto na época que vendeu ele. Só que eu também não. Eu nessa contratação, eu fiquei pensando que eles não divulgaram o valor, né? Mas eu falei, depende do valor também. 10 milhões. Porque pagar um caminhão também no Arthur é embaçado. Mas ele vale, isso cara. também depende do valor. Ele vale tanto que contra o Vasco ele decidiu, cara. No Maracanã. Então, mas esse jogo valia o quê? Brasileiro. Muita coisa. Todo jogo de Brasileirão vale muita coisa. É contra o Vasco no Maracanã. Então, um empate no Brasileiro vale 50 milhões de reais, 55 milhões? Não tá sabendo que um gol de empate... Calma, se vai valer a pena ou não, a história vai dizer. Eu torço para que valha, mas... Pô, foi grana demais. Foi uma babaquice ter deixado ele embora num valor baixo. Até hoje eu não me conformo com a venda do Arthur Cabral. Mas, enfim, né? Tudo bem. Isso é a história. Ele não jogou nada no Palmeiras também, né? Ele não ele teve poucas chances. Não jogou nada, ele 5 jogos. Ele jogou 5 jogos. Mas quando ele jogava, não jogava nada, mano. Quando ele entrava, ele, mano, não encostava na bola, ele não procurava o jogo. Mas as opções eram todas citar o Davidson, mas era o Davidson e Borja, cara. Então, ele não tem mais chance. O Felipão não gostava dele. Como ele treinou mal, né, mano? Não, mas enfim,
Eu não reclamo da venda do Arthur Cabral porque deixou o Davidson aqui. E o Davidson fez o gol do título da Libertadores. Então, a vida é assim, o destino é E do assim. brasileiro, que o William Bigode estourou o joelho para dar a assistência. Exatamente. E assim chegaremos ao fim de mais uma entrevista. Voltamos para a entrevista. Quem sabe se o Jordan quiser trabalhar, se o Léo quiser participar mais vezes, ele vai ter toda semana aqui. Eu gostaria de fazer ao vivo, mas só que o Jordan é muito compromisso, né? Então a gente não... Cara, você joga toda a culpa em mim, é impressionante, você é um canalha. É isso mesmo. Léo, muito obrigado por essa mensagem final. Se quiser voltar aqui, É tá nóis. tudo. Tamo junto. Valeu. O fundo da tela do Léo Nossa, ficou com a coroa bem em cima da cabeça dele, né? É, o pai é rei, né? Mas só mensagem final, João. mensagem final, cara. Trilogygames.com.br. Ah, sim. Descrição. Melhor patrocinador games do canal. do Brasil. Tô igual o Marcos Olha, aqui, ó. olha, Olha o Marcos. Olha o Marcos aqui, ó, pra relembrar, ó. A coroa do anjo. O cara faz um vídeo aqui que fica sem limites, cara. Meu Deus. É muito carisma. O maior Palmeiras e Corinthians é Palmeiras de 2000 na semifinal da Libertadores. Muito obrigado a todos. Deixa o like. Se um dia tiver uma final de Libertadores entre o Palmeiras e o Corinthians, o Brasil, São Paulo acaba. São Paulo acaba. É o Armagedon. Vai acabar. Seria a maior final de Libertadores da história. Não vai ser que nem a do River Plate. A maior final de campeonato da história de qualquer esporte no mundo. Não, e vai ser muito legal quando isso acontecer dia 4 de novembro, agora, né, em 2023, que vai acontecer, né, no Maracanã, Palmeiras e Corinthians. Mas é isso, gente. Eles não chegam, mano. Minha pau. Vai ajudar. Seria bem interessante. Deixa o like. Já que você falou de final da Libertadores, só para encerrar o vídeo, fica aqui, para quem gosta de superstição, marcaram a final da Libertadores para o dia 4 de novembro, e nesse dia, essa mesma data, no dia 4 de novembro, Palmeiras e Flamengo tem um jogo marcado no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo de novo na final então, e ganhar de novo. Ia ser muito saboroso, mano. Por mim, nunca mais o Flamengo nem a final. Porque se a gente perder esse vinho, né, vai ser foda, mas seria muito louco ganhar de novo. Mas ia ser saboroso demais, mano, se fizer de novo. Se ganhar no Maracanã dele, seria incrível. Eu aceitaria esse desafio. Mas é que eu prefiro não ter. Prefiro deixar como tá. Ganhar do Fluminense no Maracanã seria da hora também. Não, vai ser legal quando o Palmeiras fez 3x0 no Fluminense de início. Ia ser icônico, mas é isso. Obrigado pela É nóis. Falou, abraço. É isso. Like, deixem mais nos comentários se você discorda. E se você discordar, não vem só falar que a gente tá errado. Bota a sua cara a tapa aí também. Fala o seu, então. Você quer falar como as pessoas vão se posicionar agora? Enfim, tchau, gente. Beijo. Vou te falar.